Rádio Grilo, a rádio dos amigos. Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Corretora, consórcios e seguros. através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Corretora, consórcios e seguros. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube Poliesportivo e Recreativo com 154 anos de tradição. É o Clube Concórdia. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe. São os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.bigualimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, na Rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165.
Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Vai começar Jornada Esportiva da Gringo. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No ar, Jornada Esportiva da Gringo. Gol de placa, a rádio dos amigos está no ar. Futebol ao vivo, emoção garantida. Informações, análise, diversão e muita torcida. Vamos juntos nessa paixão. Web Rádio Gringo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. Volve Rádio Gringo, a rádio dos amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos e vai rolar a festa. E vai rolar a festa. E vai rolar a festa. Gol de placar, a rádio dos amigos está no ar. Futebol ao vivo, emoção
Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima noite para você, amigo da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você, amigo internauta que curte o canal do Grigo no YouTube. No ar, mais uma jornada esportiva da Grigo. De maio de 2025, Campeonato Brasileiro da Série C, a quarta rodada, a bola vai rolar às 19 horas, aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani e Botafogo da Paraíba. O Guarani precisando pontuar, precisando fazer aí, não digo nem os primeiros 3 pontos, o primeiro ponto, mas sim os 3 pontos. Botafogo da Paraíba tentando se manter ali na zona de classificação. E você vai curtir tudo conosco aqui na nossa querida Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Já estamos no ar aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. A bola vai rolar e eu vou chamar ele. Ele que vai fazer as reportagens lá no gramado do Brinco de Ouro. Por enquanto, você que está assistindo pelo canal do Grigo no YouTube, você não está vendo a nossa imagem, mas daqui a pouquinho as caras lindas estarão aí para vocês curtirem a nossa transmissão. E eu vou chamando ele, lá embaixo no gramado, eu tô falando dele. Luiz Henrique Zanqueta. Grande Zanqueta, uma ótima noite para você, tudo bom com o amigo, Luizão? Boa noite, amigos da Rádio Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil. O Guarani escalado, o Botafogo escalado, e mais um dia de sofrimento para a torcida do Guarani. O público é bem pequeno, acompanhando claramente a campanha do Guarani. Tá aí, grande Luizão Zanqueta. E eu vou chamar ele, né? Sempre conosco aqui nas nossas transmissões, o nosso presidente Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira, uma ótima noite para você, Vagnão. Mais uma jornada juntos, hoje, Guarani e Botafogo da Paraíba. Boa noite, Anderson Grigoleto, o Zanqueta original, né? Não, ele é o cópia. Ele é o cópia hoje. Boa noite a todos que estão conosco em mais uma jornada esportiva da Web Rádio Grigo. Um jogo importante para o Guarani. Importante é apelido, é importantíssimo. Guarani, juntamente com a Ponte, mais outros times aí que subiram, que desceram da Série B, eram os favoritos para disputarem esta Série C de cabo a rabo das primeiras colocações, já com o objetivo traçado de subir para a Série B ano que vem. No entanto, não é bem isso que nós estamos vendo. Pelo menos por parte do Guarani, que até agora decepcionou em 3 rodadas, 3 derrotas, onde já se viu um começo de campeonato com essa campanha. Isso provocou a queda de toda a comissão técnica, veio uma comissão técnica nova, todo mundo que veio lá do Santos, inclusive com indicação do pai do Neymar. Houve outros buchichos por aí, de que o pai do Neymar poderia injetar algum recurso aqui no Guarani, mas isso ficou de lado. O momento agora é tratar do time. E por isso trouxe o Elano, né, como supervisor técnico, coordenador, como queiram. Trouxe o Marcelo Fernandes, um técnico de 54 anos que já dirigiu o Santos. Trouxe preparador de goleiro, preparador físico, enfim. Com essas alterações, o time é o mesmo. Será que eles vão fazer essa rapaziada jogar bola? Então essa é a dúvida que fica na cabeça do torcedor do Guarani. A comissão técnica vem, pode injetar um ânimo novo na cabeça de cada um. Psicologia, comissão técnica nova geralmente costuma dar resultado. Agora, tô olhando aqui, daqui a pouco vem o Zanqueta com as escalações, mas preliminarmente, tô olhando aqui, não há nenhuma novidade no time. No caso, vamos aguardar. Esperamos que com as suas escolhas, inclusive com a volta de jogadores importantes, né, que estavam afastados, no caso do Alan Santos, que machucado hoje faz a sua primeira apresentação no Guarani. Tem o Sarará que está voltando, tem o Anderson Leite que está voltando. A mim parece que tem o Isaac. Esse é o grande problema também. Vamos ver se o Isaac, jogando um pouquinho mais à frente, vai poder ajudar o Guarani. Bem, esse é o panorama do Guarani, né? 20º lugar, lanterna do campeonato. 3 derrotas. Perdeu para o Maringá 3-2. Perdeu para o Brusque 1-0. Perdeu para o Caxias 1-0. Já o Botafogo é um time que ainda não perdeu nesta Série C. Mas também só tem uma vitória. Fez 3-0 no Confiança. E 2 empates contra o Náutico, que é um dos lanternas do campeonato também, 0-0. E contra o ABC também, 0-0.
Mas com essa vitória, com esses 2 empates, ele está em 8º lugar. Né? Longe da zona de rebaixamento, tem 5 pontos ganhos. E no meio de semana, jogou contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Exatamente. Lá dentro de casa. Perdeu por 1-0, mas deixando uma boa impressão. E o goleiro foi uma das principais figuras, não deixando que o Flamengo fizesse uma contagem maior. Então esse é o time, dirigido aí pelo Antônio Carlos Zago, treinador experiente, tem 55 anos. Ele já dirigiu times da Bolívia, da Itália, do Japão. Como jogador, jogou nos 4 clubes grandes de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo. Então, experiência não falta para o Antônio Carlos Zago. Agora, vou aguardar a escalação oficial do Botafogo, porque me parece que ele muda quase que radicalmente o time em relação à partida que jogou contra o Botafogo. Pelo menos a informação que vem é essa. E vamos aguardar então a escalação oficial por parte do Zanqueta para a gente fazer uma análise concreta em cima das escalações de Guarani e Botafogo, Anderson. É isso daí, Wagner Ferreira. A nossa imagem tá travada aqui, ô Wagnão. Acho que vai ficar dessa maneira mesmo. Tava funcionando tranquilinho, mas vou deixar aqui, porque dessa maneira a gente coloca o placar, coloca o cronômetro. Vai dessa maneira mesmo, sem problema nenhum. Eu vou dar um panorama dessa 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, rodada que começou ontem com ABC 2, Ituano 3, Maringá 3, Confiança 2, Ponte Preta 2, Anápolis 0. Jornada esportiva, nós transmitimos essa partida lá do Moisés Lucarelli. Tombense 2, Itabaiana 0. Finalizado já nos jogos de hoje. Floresta, olha o Floresta aí. Floresta 1, Retrô 0. Primeira vitória do Floresta aí na Série C. Ipiranga 1, CSA 0. Daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui no Brinco de Ouro. Você vai curtir as emoções conosco aqui. Guarani e Botafogo da Paraíba. Também às 19 horas, Náutico e Brusque. Amanhã, às 19h30. Oi. Só um detalhe, se o Náutico ganhar hoje, se o Guarani ganha, não sai da lanterna. Olha a situação. Precisa do resultado hoje o Guarani. Amanhã complementa a rodada às 19h30 Figueirense e Caxias. E também às 19h30 São Bernardo e Londrina. Os 8 primeiros da Série C nesse momento. Ituano primeiro com 10, Ponte Preta 10, terceiro Maringá 10. Quarto colocado Londrina 7, quinto Brusque 7. Sexta colocação para o Tombense, 7 pontos. Sétima colocação o Caxias com 6 pontos. E oitava colocação o Ipiranga com 6 pontos. O Botafogo da Paraíba estava entre os 8, nesse momento está fora. É o 9º colocado. Oi. E para você ver, você falou a classificação de 1 a 8. Sim. Caxias, Brusque. É piada, né? Tá aí, ó. Os times estão fazendo a sua campanha, né? Ô Vagnão, dá uma olhadinha ali, ó. Vou falar a zona de rebaixamento nesse momento. 17º colocado é o Anápolis, que ontem jogou com a Ponte, perdeu, estava fora da zona de rebaixamento, entrou na 17ª colocação. 18º Figueirense, 19º o Náutico, e olha aí, hein? E na 20ª colocação, com nenhum ponto marcado, o Guarani. Figueirense, Náutico e Guarani, os 3 na zona de rebaixamento, times tradicionalíssimos. Eu tô achando que eles querem fazer o mesmo trajeto que foi divulgado nas redes sociais da equipe do Sampaio Correia. Estão querendo fazer o mesmo trajeto de barco. Você viu, né? O pessoal tem que pegar barco, tudo com colete salva-vidas para ir jogar contra o Tocantinópolis. Situação, essa é a Série D. Grande Marcos Cruz, boa noite, Anderson e equipe da Rádio Grigo, ótima transmissão. Palpite hoje, ele tá falando que 1-0 pro Botafogo, gol do Camilo. Tá dizendo o Marcão. Legal demais você que tá participando conosco, mande a sua mensagem, deixe seu like aí também, compartilhe a nossa transmissão. É legal demais ter você junto conosco. Ô, Zanqueta, as escalações todas definidas, né? Guarani com o estreante Marcelo Fernandes, o Botafogo da Paraíba com Antônio Carlos Zago, a arbitragem, tudo na pinta aí, ô Zanqueta. Tudo escalado, prontinho para o palco do jogo. Então vamos lá, escalação da equipe do Guarani, a equipe do técnico estreante Marcelo Fernandes. Bora lá, Zanqueta! O Fernandes escalou para o Guarani. 1, Andrei. 2, JP Calvão. 3, Rafael. 4, Lucas Rafael. 6, Emerson. 5, Natan. 8, Caio Melo. 10, Anderson Leite. 11, Isaac.
7, Rafael Bilu e 9, Denis Júnior. Repeteco do Bugrão, Luiz Anqueta. Andrei, JP Galvão, Rafael, Lucas Rafael e Emerson. Natan, Caio Melo, Anderson Leite e Isaac. Rafael Bilu e Denis Júnior. Tá aí a escalação da equipe do Guarani. O Guarani que nesse momento, como eu acabei de falar, ocupa a 20ª colocação. Nenhum ponto ganho na Série C. 3 partidas, 3 derrotas, 2 gols anotados, 6 sofridos. Um saldo negativo de 4 gols. Que situação, hein, Bugrão? Bora lá! Bora escalar a equipe do técnico Antônio Carlos Água, a equipe do Botafogo da Paraíba. Ô, xerifão! Bora lá, Zanqueta! O Zago escalou o Botafogo para essa partida com 12, o Wallace, 3, Renier, 4, Wendel Lomar, 5, Gama, 6, Sid Clay, 10, o experiente Camilo, 19, Denilson e 20, Thalisson, 21, Silvinho, 22, Eric e 30, Guilherme Santos. Repeteco do Botafogo da Paraíba, Zanqueta. O Wallace, Renier, Wendel Lomar, Gama e Sid Clay, Camilo, Denilson e Thalisson, Silvinho, Eric e Guilherme Santos. Está lotando Almeida. A escalação do Botafogo. O Botafogo que nesse momento ocupa a 9ª colocação da Série C. 5 pontos ganhos, 3 jogos disputados, 1 vitória e 2 empates. É isso mesmo, 3 partidas. O Botafogo tem um jogo a menos, então, ô Wagner? Não, vai jogar agora, né? Tá certo. É a 4ª rodada, ô senhor Anderson. 3 partidas, 1 vitória, 2 empates, 3 gols anotados. O Botafogo ainda não sofreu nenhum gol no campeonato. Saldo positivo de 3, 55,6 o aproveitamento da equipe do Botafogo. Agora, Zanqueta, por gentileza, a arbitragem. Já pego a arbitragem para você, um minutinho só, por favor. Tá aqui, ó, tá na mão. É o Vinícius Gomes do Amaral, de Minas Gerais. Auxiliar número 1, Marconi. Elbert Vieira, também de Minas. Auxiliar número 2, o Pablo Almeida da Costa de Minas. E o 4º árbitro, o Murilo Tarrega Victor, de São Paulo. Arbitragem definida. Guarani definido. Botafogo definido. As equipes vão entrando no gramado nesse momento. A equipe do Guarani com seu uniforme, camisa verde, meiões verdes e shorts brancos. A equipe do Botafogo toda de preto. Shorts, camisas, meiões, toda preta. A arbitragem, seu uniforme, camisas e meiões vermelhos e os shorts pretos. Wagner Ferreira, tudo escalado, definido. Guarani, Botafogo, arbitragem. O jogo daqui a pouco a bola rola. É um jogo por demais importante para o Guarani, né? Diga-se de passagem, se não vencer hoje, ainda fica de olho no jogo do Náutico, porque se o Náutico vencer, o Náutico vai a... o Náutico já tem 1 ponto, né? Ou não? O Náutico. Náutico, vamos olhar aqui. Cadê? Náutico. Eu acho que ele tem 1 ponto. Náutico tem 1 ponto, exatamente. Se ele vencer, ele vai a 4, o Guarani vencendo vai a 3. A 3. Continua na lanterna. Então, exato. essa é a situação em que o Guarani se meteu e com essa comissão técnica nova, mas com o mesmo time, vai ter que sair dela. Então, a situação é muito complicada para o Guarani. O torcedor já está preocupado, vendo a Série D aí se aproximando, mas temos muitos jogos pela frente, a coisa pode mudar. Com relação ao time, Andrei, mesmo falhando na derrota para o Caxias, né? Falhou nos 2 gols do Caxias, o Guarani perdeu por 2-0. E é mantido no time. Evidentemente que a nova comissão observou e tratou de optar pelo Andrei. E o Fred, que vinha jogando, não vinha comprometendo, está no banco de reservas. Aí tem o JP Galvão no lugar do Lucas Justen. Tem o Rafael e o Lucas Rafael e o Emerson, dá até aí nenhuma novidade. Meio campo com o Natan, Caio Mela e Anderson Leite, nenhuma novidade. E no ataque, o Rafael Bilu pela direita, o Denis Júnior centralizado e o Isaac fazendo um 4º homem pelo lado esquerdo. Eu só quero ver se vai funcionar. Eu acho que o Isaac como meio armador não funciona. Aberto pela beirada do campo, talvez rende mais. Então é esperar, torcer para que o Guarani consiga aí os seus primeiros 3 pontos nesta Série C. Do lado do Botafogo,
eu já me referi ao técnico Antônio Carlos Zago, um técnico experiente. Ele muda o time em quase todas as posições, quase todos os compartimentos do time, em relação ao time que jogou pela Copa do Brasil e perdeu para o Flamengo por apenas 1-0, jogando dentro de casa. Então ele muda. Ele, por exemplo, não vem com o Marcelo Augusto, que vinha sendo o zagueiro, não vem com o Evandro, que vinha sendo o lateral esquerdo, ele não vem com o JP e Zepe, jogador que é aqui de Piracicaba, vizinho da gente, aliás, Pirassununga. E não vem com o Rodrigo Alves, não vem com o Henrique Dourado e não vem com o Gabriel Honório. Ele tira praticamente 4, 5 jogadores em relação à última partida. Mas vem com o Camilo, jogador conhecido, né? 39 anos tem o Camilo. Já jogou na Ponte, né? Jogou no Mirassol, Novo Horizontino, então bastante conhecido. Então é esse o time do Botafogo, que até agora, como já foi dito aqui pelo Anderson, não venceu nenhuma partida, não sofreu gol. Aliás, venceu uma partida, ganhou de 3-0 do Confiança. O que ele não sofreu foi gol. Isso. Tá com a defesa invicta, intacta ainda. E o goleiro não é o titular hoje, né, ô Wagner? Não é porque foi expulso, né, na última partida, no empate contra o ABC, 0-0. E, portanto, o Wallace é o goleiro, goleiraço também, tem 1,90 m de altura, tá lá no Botafogo desde 2023. E por aí vai. Tem o Silvinho, né, que é velho e conhecido também do torcedor, já jogou na Ponte, já jogou no Novo Horizontino, no Mirassol, andou rodando mais que caminhão de mudança. Então é esse o Botafogo, que vai enfrentar o Guarani, mas dentro de casa eu acho que o Guarani deve fazer a lição hoje e sair com os 3 pontos. Anderson. Tá aí. Grande Roberto César Santos, boa noite, equipe da Grigo. Ele tá dizendo que vai ser 3-0 pro Botafogo hoje. Grande Giovanni Save, grande Grigo. Anderson. Oi, manda, Luizão. Pra você ver o nível da Série C. Estou olhando aqui as placas de propaganda. Tem um patrocinador, 01. O restante é tudo CBF. Olha o nível que tá a Série C. São todas placas, como você disse ontem, Wagner, você frisou bem, são placas com institucionais. Institucionais, né? Racismo, né? Crime, tá ali, né? Contra a manipulação. Ontem ainda, a Ponte, não sei se conseguiu ou não sei como, colocou uma propaganda da camisa, do uniforme. E tinha do TC10 também lá, né? Do TC10. E o Guarani não aproveita essa deixa aí. Hoje, por exemplo, não tem nada de Guarani aqui. Tem o 01 lá, não sei o que significa esse 01. Tem o 01, tá lá. CBF assédio, CBF Academy, racismo é crime e CBF contra manipulação. E esse 01 é o que tem, né, Zanqueta? André, desculpa. Não, exatamente, são essas placas mesmo, você usou muito bem aí. 1, 2, 3, 4 atrás do gol do goleiro do placar eletrônico e 4 atrás do gol do principal. Tudo da CBF. Tudo da CBF. Exatamente. 3 na nossa frente da cabine, CBF também, e uma de propaganda que é o 01. Tá aí. É a Série C, né? Giovanni Save tá dizendo, boa noite, Anderson, toda a equipe da Rádio Grigo, ótima transmissão a todos, qualidade sempre aumentando, bom jogo. Hoje 2-1, Botafogo. Agora, eu não sei se ele falou 2-1 para o ele quis dizer 2-1 para o Botafogo da Paraíba. Vocês que estão curtindo o canal do Grigo, a nossa imagem realmente está travada, galera. Mas não tem problema não, vai ficar assim. O importante é vocês estarem escutando o som da nossa transmissão, a nossa fazer a emoção para vocês e ter aí, ó, vocês têm o placar, vai ter o tempo de jogo, as informações que forem acontecendo durante a partida, né? Tivemos esse probleminha, a imagem ficou travada, mas sem problema. Bora lá que a transmissão é importante, vocês estarem junto conosco, é importantíssimo demais. Nesse momento, equipe do Guarani fazendo a última corrente ali, todos abraçados, mesma coisa, a equipe do Botafogo da Paraíba. O árbitro no círculo central, manda, Vagnão. Para fazer justiça, né? Aquela placa 01 é um novo patrocinador do Guarani, é um site de apostas. Aí, ó, tá aí então. Tá aí, tá ali, ó. Olha os Zanquetão passando ali embaixo, olha lá. Olha lá, tá passando ali. Vai começar o jogo aqui no Brinco de Ouro. A equipe do Guarani, no primeiro tempo, vai defender o gol do placar, não, o gol dos portões de entrada do Brinco de Ouro. A equipe do Botafogo, sim. O gol ali do placar eletrônico. Aliás, torcedor do Botafogo da Paraíba fazendo presença aí hoje aqui no Brinco de Ouro, né, Zanqueta? Exatamente, eu contei aproximadamente 70 torcedores do Botafogo da Paraíba. Tá aí, nesse momento vai ser respeitado 1 minuto de silêncio.
Daniel Barreira Alano, Márcio Luiz Veiga, Rafael Andrade, Arnaldo Correia e João Roberto Foi diretor do Seco. Guarani, João Roberto Seco. Acabou a torcida. Tá aí, ó. A todas essas famílias, os cumprimentos, os sinceros sentimentos aqui de toda a equipe da Web Rádio Grigo. Vai começar o jogo no Brinco de Ouro. Apita o árbitro! A bola está rolando no Brinco de Ouro. É Série C, a quarta rodada é Guarani e Botafogo da Paraíba. Você vai curtir as emoções junto conosco, junto com esse timaço da Web Rádio Grigo. Lógico, sempre contando com a sua participação na nossa. Rádio dos Amigos. Comigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Com Wagner Ferreira e também o Luiz Anqueta Laverença da equipe do Botafogo. Camilo, olha o goleirão fazendo uma lambança, quase que o Botafogo chega no primeiro gol. E vem de novo, vem descendo lá pelo lado direito, tentou fazer o domínio. O jogador, o Eric, a bola escapou dele, saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Zanqueta do céu, o Andrei quase que complica logo no comecinho do jogo. Foi tentar chutar, chutou mais a orelha da bola, a bola não pegou distância. Quadra de cobertura, o Botafogo fez o primeiro gol. Mais uma vez o goleiro falhando no gol. Rapaz, e o Guarani vai tocando no setor defensivo, bola com o Lucas Rafael. Lucas Rafael, ele para, olha, espera a movimentação. Ele não tem ninguém ali na frente, ele prefere tocar do lado direito pro capitão Rafael. Joga mais na direita, quem tá ali é o JP Galvão, vem a marcação do Silvinho em cima dele. O JP Galvão recua a bola mais atrás ali para o Lucas Rafael. Chega na marcação o jogador, o Thalisson. Ele sai jogando lá pelo lado canhoto, sai jogando com o Emerson. Emerson toca com o Natan, Natan para, olha, vai virando aqui pro lado direito, setor defensivo ainda, com o Rafael. Rafael vai levando, chega ali o Thalisson, faz um pouquinho a marcação, ele devolve a bola com o Natan. Natan de perna direita, faz o lançamento no campo de ataque com o Emerson, ele toca de cabeça mais à frente com o Isaac. Isaac para, toca a bola com o Emerson, chega na linha de fundo, cruzou, houve desvio? Não, a bola apenas saiu em lateral, hein? Rapaz do céu, Zanqueta do céu, saiu em lateral essa bola. Tem que avisar que eu não peguei meião nem shorts para jogar, porque a bola saiu aqui na lateral, perto da bandeirinha de escanteio. E o primeiro detalhe que eu anotei aqui, um buraco no meio de campo do Guarani, sem o número 10 para armar a jogada. E ele tá aí hoje com o 10 é o Anderson Leite, ele tá com o Isaac também, né? Vamos ver como que vai se portar aí a equipe do Guarani. Quem vem descendo no campo de ataque, bola com o Rafael Bilu. Toca ali no meio, bola com o Isaac. Isaac parou, tocando bola com o Rafael Bilu. Ele segura a bola, tem mais atrás o JP Galvão. Já recebeu o número 2 do Guarani. Chega o Silvinho para fazer a marcação. Ele devolve com o Rafael Bilu. Tem o Camilo agora marcando ele. Ele vai jogando ali próximo ao círculo central com o Natan. Natan faz a finta, toca com o Anderson Leite. Chegou o zagueirão da equipe do Botafogo, mas o Guarani já recupera a posse de bola no setor defensivo. Bola com o capitão Rafael. Joga com o Caio Melo. Caio Melo vem buscar aqui no lado direito. Faz o lançamento para o JP Galvão, ele fez a matada de cabeça, vai levar na linha de fundo, fez o cruzamento rasteiro, recebeu o Anderson Leite, bateu, vai entrar, espalma o goleiro dele, Júnior, a bola escapa dele. Dentro da grande área o Guarani chegou, o Denis Júnior tinha tudo para fazer o primeiro gol, a bola simplesmente escapou dos pés dele, fica lamentando o número 9 do Guarani, Zanqueta. O Denis Júnior errou o chute, a bola estava entrando e o goleiro Wallace, com a ponta da chuteira, conseguiu fazer a defesa. Quase o primeiro gol do Guarani. Comecinho de jogo, estádio Brinco de Ouro da Princesa. É Guarani, é Botafogo. As duas equipes nesse comecinho. Já estamos aí com 3 minutos e meio. As duas já tiveram chances. Agora a equipe do Botafogo vai trabalhando lá com o Wallace, o goleirão. Vai jogando pelo lado canhoto, sai jogando com o Sid Clay. Sid Clay para, vai se movimentando tranquilamente. Toca do ladinho com o jogador que é o Gama. Gama recebeu, joga no círculo central com o Camilo. Camilo joga lá no lado direito a bola com o Renier. Renier vai trabalhando, faz o lançamento na frente para ninguém tá lá. O Lucas Rafael faz o domínio. Agora a marcação do Thalisson em cima dele. Recua com o Andrei. Andrei fez o domínio. A torcida fica os cabelos em pé com o goleirão Andrei. Vem de novo a equipe do Botafogo. Lançamento dentro da... Tá impedido. Detalhe, Zanqueta. Eu tô achando que o Anderson Leite tá com a número 8 e o Caio Melo com a número 10. Será? Bom, a escalação que o Guarani passou não foi essa, né, Zanqueta? Não, colocou o Anderson Leite com a 10, mas tá o Caio Melo com a 10.
Uma coisa de louco. Certeza disso? Absoluta? Absoluta. Então, tá ó, o bom. Caio Melo tá aqui, ó, indo marcar a bola agora. É, e ele tá com a 10 mesmo. Uma coisa louca, hein, ô Wagner Ferreira? É, não deu pra entender, não. O Isaac, então, tá com a 10? O Isaac tá com a 11. Ah. O Anderson Leite com a 8, Caio Melo com a 10 e o Isaac com a 11. Tá aí, então. Tá aí, valeu, Zanqueta, tá aí então. O Guarani passou uma escalação e eu acho que pegaram as camisas ali de forma equivocada, né? Só pode ser isso, mas enfim, vamos lá. Valeu, Zanqueta. Bola com a equipe do Botafogo, faz o Gama, toca aqui pelo lado esquerdo com o jogador que é o Camilo. Camilo pega de pé direito, faz o cruzamento para dentro da grande área, a bola passa por todo mundo e vai saindo em tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança, Zanqueta. Camilo cruzou na área, mas não tinha ninguém do Botafogo para chegar para marcar o gol. Tiro de meta que o Andrei tá com a bola para cobrar. E toda vez que a bola é recuada pro goleiro, o barulho aumenta aqui abaixo do tobogã. Exatamente. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 997948665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. E agora foi de novo lá recuado com o Andrei, toca com o Lucas Rafael, ele dá um chutão na frente, tá buscando o Isaac, tentou fazer o domínio, a bola saiu. Lateral para a equipe do Botafogo. É uma situação que não é boa nem pro torcedor, nem pro jogador, né? O torcedor fica arrepiado quando a bola vai pro goleiro. E ele deve sentir essa pressão também e fica instável no jogo. Então é complicado. E vinha tentando chegar a equipe do Botafogo, recupera a posse de bola, Guarani. Opa, o Rafael Bilu sofreu a falta, o Gama veio aqui no campo defensivo do Guarani, fez a falta em cima do Rafael Bilu, falta para o Guarani fazer a cobrança. Tá ali o Rafael para fazer a cobrança, tem do ladinho o Natan, ele prefere recuar a bola com o André. E dá para escutar o alarde da torcida, né? Não tem ninguém marcando o André, só que a torcida já fica realmente com os cabelos em pés. Tá ali o Caio Melo, ele joga na frente com o Denis Júnior, tentou fazer o domínio, sofreu a falta. Falta do jogador, o Wendel Lomar em cima do Denis Júnior, ali próximo ao círculo central, né, Zanqueta? Denis Júnior tentou fazer o giro e o jogador, o Wendel Lomar, derrubou. Falta para o Guarani, que Caio Melo na bola. Grande Catita, uma ótima noite para você também. Lembrando que a nossa imagem realmente está travada na transmissão, viu, galera? Não se preocupem com isso, mas fiquem curtindo a nossa transmissão, que o importante é curtir o som, é curtir a emoção dessa partida de futebol. Falta para a equipe do Guarani, tá ali o Emerson e o Caio Melo. O Emerson de canhotinha e o Caio Melo, o Emerson já saiu, ficou só o Caio Melo. Ele vai colocar a bola dentro da grande área do goleirão Wallace. Tá autorizado, faz o cruzamento, tá buscando o Rafael de cabeça, tenta colocar para dentro da grande área. Faz o domínio, Rafael Bilu, chega a marcação da equipe. Opa! Tá na sua frente aí, o Zanqueta. O Gama deu uma entrada no Rafael Bilu, que tá caído dentro da grande área. O árbitro só marcou tiro de meta. Eu achei uma jogada meio forte. Eu não digo que foi pênalti, porque o Bilu valorizou. Mas se tivesse VAR, poderia ser chamado. Achou pênalti, ô Vagnão? A distância é muito longa aqui, né, da cabine até onde aconteceu o lance. Mas eu acho que não houve tanta uma reclamação assintosa. O árbitro falou, segue o jogo. E seguiu. Bola com o capitão Renier, recua um pouquinho mais com o Wendel Lomar. O Wendel Lomar tem do seu ladinho o jogador que era o Sid Clay, mas ele prefere fazer o lançamento lá na frente. A equipe do Guarani fala muito obrigado, recupera a posse de bola, sai jogando com o Natan. Recua um pouquinho mais com o Lucas Rafael, a equipe do Guarani trabalhando no setor defensivo. É Campeonato Brasileiro da Série C, é Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani precisa urgentemente, eu vou dizer até assim, iniciar o campeonato, que parece que ele não chegou ainda. Olha aí o André, rapaz do céu, ele chuta, parece que sempre na orelha da bola. Vamos trocar esse goleiro aí. Não dá, mas também o zagueirada também, né, não pode ficar recuando toda hora para ele. Agora, ele não consegue pegar um chute direito na bola. Recuado com o Wallace, o goleirão da equipe do Botafogo, bate. Chega o Thaleson ali no centro do gramado, faz o rodopio, vem jogando a equipe do Botafogo. Ainda com relação ao goleiro, os caras trouxeram ele porque era um jogador mais experiente, na opinião deles. Chega Lucas Rafael, tira, sobra a bola com o jogador que é o Gama. Vira aqui na canhotinha com o Silvinho. Silvinho faz o domínio, toca mais à frente com o Sid Clay, invadiu a grande área, caiu. Ai, o árbitro mandou continuar. Mesma coisa. Mesma jogada, ele caiu. Eu garanto pra você que se tivesse o VAR ia ter uma revisãozinha ali do árbitro de vídeo, mas não tem, segue o jogo, né, Zanqueta? Foi o mesmo lance aqui do Bilu. Eu acho que ele quis compensar o
o jogo e mandou seguir. Agora falta para o Botafogo, que vai levar perigo pro gol do Andrei. Tá aí, falta para a equipe do Botafogo, intermediária, campo de ataque. Tá o jogador Renier, tá ali também o Gama. Ele sai jogando curtinho, o árbitro manda, achei que ele ia mandar voltar, não, continua o jogo. Toca a bola com o Wendel Lomar, ele vai virando com o Renier faz o domínio, chega a marcação do Caio Melo em cima dele, ele pisa na bola, recua lá atrás com o goleirão Wallace. Wallace pega de pé na direita, faz o lançamento, tá buscando lá do lado direito o jogador que é o Eric, chega de cabeça, tira o Emerson, a bola saiu, é lateral para a equipe do Xerife. Xerife, é diferente esse mascote, né, Wagner? Tem um detalhe também que chama Belo, Botafogo Belo. O que é Belo? É boa pergunta. Boa pergunta. Será que o xerife é por causa do símbolo que tem a estrela? Pode ser, exatamente. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Pensou bem, né? Quem pensa, responde, né, Zanqueta? Tá certo. Vem descendo a equipe do Botafogo, lá pelo lado direito, bola com o Renier. Tá encostando para receber, já recebeu o Thalisson. Thalisson perdeu a bola pro Caio Melo, vem descendo a equipe do Guarani, pode ser um bom lance. Ele toca lá pelo lado canhoto, quem tá chegando lá é o Isaac. Tentou fazer a passagem, perdeu a bola. Perdeu e perdeu fácil o Isaac, hein? Toca a bola ali, a equipe do Botafogo no campo defensivo, tenta sair jogando lá pelo lado direito. Bola quem tá lá é o Thalisson. Thalisson perdeu, o Caio Melo toca dentro da grande área, tira o Wendel Lomar. A bola vai sobrando com o Natan, ele tentou fazer o domínio, a bola escapou, mas já recuperou o Anderson Leite. Toca com o Caio Melo, toca com o Anderson Leite. A enfiada de bola era para o Isaac, mas caiu, amarelou para jogador aí do Botafogo, né, Zanqueta? Amarelou para o... Deixa eu ver o jogador de longe aqui, número 3. Número 3 é o Renier. É o Renier, o capitão, é isso? Capitão Renier, cartão amarelo em cima da falta de Anderson Leite, que está no chão pedindo atendimento médico. Socorro! Primeiro amarelinho aos 11 minutos do primeiro tempo para o Renier, capitão da equipe do Botafogo, que tá caído o jogador do Guarani ali, né, o Zanqueta? É o Anderson Leite, que sofreu a falta. O Anderson Leite. Esse Renier já jogou no Guarani. Jogou em 2015 aqui, depois foi pro Mirassol. Já conhece aqui a casa já, né? Cartão amarelo para ele pela falta que cometeu. Tá aí, o departamento médico do Guarani fazendo o atendimento nesse momento. E você que tá curtindo, tá aí. Tá travada a nossa imagem, mas você vê aí, confirmando o cartão amarelo pro Renier, número 3 da equipe do Botafogo da Paraíba. Tá recebendo atendimento o Anderson Leite. Enquanto isso, nada melhor do que falar. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Encontre o seu look perfeito na Ótica Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Ótica Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Wagner Ferreira, aproveitar que o Anderson Leite ainda está recebendo atendimento médico ali. 12 minutinhos e meio. Chegou. O que você está achando? Oi. Chegou a torcida fúria do Botafogo. Tá aí, olha lá. Tem bastante, até que tem ali uns perto de, sei lá, 100 torcedores mais ou menos. E aí, Wagner Ferreira? Olha, os primeiros minutos aí estão mostrando... Não sei se vai dar pro Anderson Leite não, já tem jogador no aquecimento, hein? Substituição. Do jeito que tá o elenco do Guarani, o Zanqueta, não tem aquela de jogador insubstituível, né? Desfalque, lamentar. Tira um, põe outro aí, vamos que vamos. Agora, o jogo começou com o Guarani tentando, né? Evidentemente joga dentro de casa, precisando desesperadamente do resultado, fica tocando bola aqui atrás. Uma chance só até agora no jogo. Uma bola lançada aqui pela direita pro JP Galvão, fez o cruzamento, quase saiu o gol. Uma confusão ali debaixo da trave. E o Botafogo chegou também a arriscar por aqui, por uma ou duas vezes. Então fica um jogo lá e cá. O Botafogo me parece que é o time mais experiente, mais organizado. E o Guarani naquela, né? Com nova comissão técnica procurando se apegar a esse detalhe para mostrar o futebol. Mas é bom lembrar, o elenco é o mesmo, os jogadores são os mesmos. Então agora eu quero ver aonde é que vai mudar. Talvez a postura. Podemos negar que falta vontade para esse time do Guarani. Mas a qualidade técnica, né, continua mesmo. E uma coisa engraçada que aconteceu. O jogador do Guarani caiu, pediu substituição, o técnico mandou um atleta para o aquecimento. Ele foi, aqueceu, na hora que foi tirar o colher, falou, vai pro banco, entra outro. Mas tá saindo ali, hein? Entra o 17. Pablo. Tá entrando... Pablo Baianinho. Pablo Baianinho no lugar do Anderson Leite, correto? Exatamente. Eu acho que ele vai abrir um pouco o meio campo para recuar o Isaac. Ou o Caio Melo, né? Tá aí, vai autorizar a cobrança de falta. Pablo Baianinho
já entrou na equipe do Guarani. Vai autorizar a cobrança de falta. Falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Tá o Emerson e tá o Caio Melo lá também. 14 minutinhos desse primeiro tempo. Fez a cobrança, já tá lá. Posse de bola com a equipe do Botafogo da Paraíba, que tenta sair jogando aqui pelo lado. Opa! O Sid Clay caiu, deu apenas lateral para a equipe do Botafogo. E o Sid Clay ficou sentindo aí, Zanqueta. É um carrinho duro do Bilu em cima de Sid Clay que tá no chão pedindo a maca. Vamos ver se o juiz deu falta ou lateral. Ele tinha apontado lateral. Ele deu lateral. O Sid Clay tá caído bem aqui, próximo à linha que divide o gramado, lá do canhoto do gramado do Brinco de Ouro. Próximo aqui às cabines de rádio, né? Bom. Tá, não, caiu, ele levantou, caiu, tá pedindo alteração também, hein? Substituição. Não vai dar mais uma alteração, 15 minutos no primeiro tempo, o Guarani já teve que fazer uma, o Anderson Leite saiu contundido, entrou o Pablo Baianinho, e agora o Sid Clay também não vai dar pra ele, o técnico interno Carlos Zago vai ter que mexer, né, Zanqueta? Sid Clay levou um carrinho forte do Bilu, tentou levantar, caiu novamente e pediu substituição, vamos ver quem vem aí. E é um jogador importante esse Sid Clay, tem experiência internacional, jogou no Dinamo de Kiev, jogou no CSKA e jogou no Atlético Paranaense. É lateral esquerdo realmente, tá jogando aqui bem à nossa frente. Ele levantou. Olha lá, voltou. Lá, agora tem lá, eu acho que vai mexer, hein? Vamos tá, o quarto árbitro tá com a placa ali na mão, acho que vai ter alteração sim, vamos ver se vai dar. Tá fazendo um testezinho aqui na frente, vamos ver se vai dar ou não para o Sid Clay. Tá aguardando, aí o juiz deu falta mesmo, bola no chão, vai fazer a cobrança o Gama. Ele tá sentindo atrás da coxa. Tá lá, vamos ver, a gente tá vendo aqui, enquanto isso, o árbitro já autorizou, Gama sai jogando mais atrás, sai jogando com um jogador que é o Wendel Lomar, o Wendel Lomar faz a finta em cima do jogador que é o Isaac, toca com o Silvinho entregou de presente para o Caio Melo. A equipe do Guarani vai descendo pelo lado direito, a bola com o Rafael Bilu. Rafael Bilu faz a finta, vai levando para o meio, toca com o Caio Melo. Ele joga com o Pablo Baianinho, parou, ameaçou bater na meia-lua, bateu pro gol, a bola explode em cima do Gama, tira a zaga do Botafogo. Sobra com o Lucas Rafael, vai virando lá na canhotinha com o Emerson, mata no peito, põe no chão, chega a marcação em cima dele do jogador que era o Eric. Ele leva na linha de fundo, caiu, o juiz manda continuar, não foi nada. Faz o lançamento na frente para ninguém. Pro Lucas Rafael, faz a finta em cima do Denilson, sai jogando a equipe do Guarani. Pelo lado canhoto, o Emerson vai fazer o lançamento para dentro da grande área. O Wallace! Furou o goleirão da equipe do Botafogo da Paraíba. E o Denis Júnior não acreditou na jogada, Zanqueta. O goleiro Wallace saiu catando borboleta e deu um murro na barriga do Wendel Lomar. Agora está caído pedindo atendimento médico. Eu acho que ele estava se espelhando no Andrei. E teve alteração aí no Botafogo, viu, Zanqueta? Tá aí, ó, na sua frente. Esse entrou agora, ó. Número 18. Número 18. Evandro. Exato, Evandro entrou, saiu Maxwell. Maxwell não, Sid Clay, né? Desculpa, Sid Clay. Maxwell, goleiro. Não. Peraí. Goleiro é o Wallace, saiu o Sid Clay. Tá aqui passando na nossa frente com a mão na cabeça. Saiu o meia dúzia Sid Clay para a entrada do Evandro, que tá com a bola ali, bateu de perna direita, faz o lançamento na frente, estava buscando o jogador que era o Denilson, a bola passou, sobrou tranquilamente para o Lucas Rafael. O Lucas Rafael, ele olhou para o André, a torcida já gritou, não, pelo amor de Deus. E agora o Guarani faz uma jogada estranha aqui pelo lado direito, saiu, é lateral, já batido pelo jogador Evandro. Estranho ou você foi bonzinho? É ridículo. Confirmado, conversei aqui com o médico do Botafogo, sofreu um estiramento atrás da coxa. E vem descendo a equipe do Guarani, bola com o Rafael Bilu, chegou a marcação do Gama, o árbitro manda continuar, eu achei que ele dava vantagem, deu falta. Deu falta do Gama em cima do Rafael Bilu, frontal a meta do goleirão Wallace, tá longe, mas quem sabe, né, Zanqueta? O Rafael Bilu sofreu a falta, o juiz deitou da vantagem, mas não foi aproveitado pelo Guarani, ele voltou o lance. E tem na bola Isaac, Caio Melo, Rafael. Exatamente. Zenon, não tá? Não tá. E daí, né, quem pegava bem daí dessa distância era o Neto, né, o Wagner Ferreira? Evair também. Evair, exatamente. Eu acho que vai ficar para o Emerson. Não, o Emerson saiu. Quem tá na bola é o Rafael. Rafael e o Caio Melo.
Tá ali, falta para a equipe do Guarani. 19 minutos e meio jogados, primeiro tempo tá 0-0. Quem sabe o Guarani faz o primeiro gol agora. Daí o Caio Melo já fez. Não daí. É o Emerson, é o Emerson. Partiu, bateu pro gol, a bola passa sobre o gol do Wallace, vai pra fora. Um tirombaço do Emerson, a bola passou perto aí, hein, Zanqueta? Uma bomba do zagueiro do Guarani buscando um ângulo superior esquerdo. A bola tirou tinta do travessão, porém, tiro de meta para o goleiro Topelô cobrar. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na rua Alves Machado, 272. Telefone 3231-3299. A equipe do Botafogo sai jogando lá pelo lado direito, Renier faz o lançamento na frente, tá buscando o jogador que é o Denilson, sobe o Lucas Rafael, a bola sobra com o Thalisson joga mais do ladinho com o jogador ali que é o Thalisson, ele vai levando até a linha de fundo, chega a marcação do Emerson, leva melhor o Emerson, sai jogando a equipe do Guarani, ele faz a fita, vai levando, se empolgou, joga mais na frente, que jogada bonita, é falta! Cartão, hein? Falta em cima do Pablo Baianinho, não saiu nenhum cartãozinho aí não, Zanqueta? Não, foi falta em cima do Denis Júnior, que tentou dar um lençol no zagueiro do Botafogo, mas só ficou na conversa o juiz. É o Denis Júnior, isso mesmo, tava dando um lençolzinho em cima do jogador da equipe do Botafogo, deixou quieto. E se eu não me engano era o Renier, que fez a falta, se eu não me engano foi ele já tem amarelinho. Eu acho que o árbitro deu uma segurada agora, hein? Tá ali, mais uma falta para o Guarani, vai fazer a cobrança o Caio Melo ou o Emerson. Parte o Caio Melo, ameaçou, não foi, vai o Emerson de perna canhota, coloca para dentro da grande área, a bola vai passando por todo mundo, o Rafael Bilu tenta impedir a saída, não saiu. Saiu em lateral do outro lado, né, Zanqueta? Uma falta completamente mal cobrada. Lateral para o Botafogo da Paraíba, que já vai cobrar. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos em fama para você. O tempo e placar de jogo. Jogados 21 minutos e meio passados, primeiro tempo de jogo, é Série C, Estádio Brinco de Ouro, o placar está assim. Guarani 0. Botafogo também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Sai jogando a equipe do Guarani, setor defensivo. Tá ali o Rafael, joga do ladinho com o Lucas Rafael, ele faz o domínio, joga com o Emerson, vem a marcação do Thalisson em cima dele, ele joga mais à frente com o Baianinho, perdeu a bola pro Renier, sai jogando o Thalisson, joga do ladinho a equipe do Botafogo, era com o Guilherme Santos, saiu amarelo pro Emerson, é isso? Isso, falta dura em cima do lateral do Botafogo, um carrinho duro em cima do lateral. Amarelou pro meia dúzia do Guarani o Emerson. Aos 22 minutinhos do primeiro tempo, é o segundo amarelo do jogo, primeiro do Guarani, né, Wagner? O Guarani tá com uma atitude que não é muito comum, né? O pessoal tá abrindo uma mala de ferramenta, a cada falta, os caras estão chegando junto. Talvez seja orientação, né? Porque eu não tinha visto o Guarani ainda assim, carrinho no jogador, jogada violenta. E aí, cartão amarelo pro Emerson e o perigo não passou, vem a bola cruzada pra área. Vai vir bola na área da equipe do Guarani. Tá lá o goleirão Andrei, faz a cobrança, coloca para dentro da grande área, tira. Quem tava lá era o Denis Júnior, mas a bola volta com o jogador da equipe do Botafogo lá pelo lado canhoto, bola com o Thalisson. Rouba a bola, o jogador do Guarani vem descendo, o Denis Júnior do meio de campo, o goleiro tá adiantado. Segura firme o Wallace. Tá abusado o jogador do Guarani, Zanqueta. O Denis Júnior tentou no meio de campo o gol que o Pelé não fez, mas se precipitou, porque tinha para o Baianinho e Isaac aberto na ponta. Tem uma mensagem aqui, eu vou ler daqui a pouquinho, eu vou ler agora, a bola tá no... Você vai adivinhar, o Wagner Ferreira, mandou no nome da esposa, né? Estamos aqui no Afeganistão, já iremos curtir a festa do Homem-Bomba, a festa que será um verdadeiro estouro. Quem você acha que é que mandou essa mensagem? Diógenes. Eu acho que é o primeiro. Ih, agora o Silvinho bateu pro gol, bateu muito mal, a bola quase sai lá na pau da bandeirinha do escanteio. Valeu, Chalaine Cruz, valeu, Lemão Zanqueta, valeu, ô Luquinha. Todo mundo ligado na nossa jornada esportiva da Grigo. Lembrando que a nossa imagem tá travada mesmo aí, viu? Pode ficar tranquilo que
Hoje vai ficar dessa maneira, mas sem problema. Você tá curtindo? Compartilha a nossa transmissão também. É bom demais ter você conosco. Sai jogando a equipe do Botafogo da Paraíba ali no setor defensivo. Bola com o Wendel Lomar. Ele recebe, chega o Denis Júnior marcando de longe. Ele vai virando com o Renier, tá encostando o Gama para receber. O Isaac agora vai fazer uma leve pressãozinha em cima do Renier, que vai caminhando com a bola. Ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, joga na frente com o Denilson. A bola bateu em cima do Emerson, saiu. É lateral para a equipe do Botafogo da Paraíba, lá do lado direito. O Thalisson tá ali para fazer a cobrança em frente do banco de reservas do Guarani. Olha aí o Pablo Baianinho, chegando, mandou a bola lá nas vitalícias. Você tá curtindo a jornada esportiva da Grigo. Aliás, Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. E o Guarani tenta chegar no campo de ataque, bola com o Isaac, tem do lado o Rafael, e ele pisou na bola sozinho, recupera ainda, sai jogando, toca com o Rafael Bilu faz a finta, vem descendo a equipe do Guarani, pode bater pro gol, bateu a bola, passa à esquerda do goleirão, Wallace vai pra fora. A torcida gostou, aplaudiu o Rafael Bilu, Zanqueta. Bela jogada de Rafael Bilu, costurou a defesa do Pernod, chutou, mas a bola passou 1 metro da trave do goleiro do Wallace e já cobrou o tiro de meta. Já cobrou, sai jogando ali o Wendel Lomar, joga a bola com o Camilo, mas atrás com o Gama. Rapaz do céu, quase que a voz vai embora agora. Recua a bola com o Wallace, vai virando com o Renier lá do lado direito. O Gama já aparece para receber, já recebeu o número 5 da equipe do Botafogo da Paraíba. Vai tocando no setor defensivo. A equipe do Xerife joga do ladinho com o Wendel Lomar. O Wendel Lomar faz o domínio, apareceu o Silvinho, recebeu o Silvinho, chega a marcação do Natan, ele recua a bola com o Gama. Vai virando na direita de novo com o Renier. Capitão da equipe do Botafogo recebe, devolve a bola com o Gama, próximo ao círculo central. A equipe do Botafogo vai tocando com o Silvinho. Tava aqui na canhota, tá indo lá para direita, bola com o Renier, joga com o Gama, a equipe do Botafogo vai trabalhando a bola no setor defensivo, vai virando aqui na canhotinha com o Wendel Lomar, já achou na frente o Evandro recua a bola com o Wendel Lomar, vai virando lá do lado direito com o Renier, fica tocando a bola, não sai, na realidade não avança nem 1 metro, né, quase Wagner Ferreira, mas tá tocando a bola lá no setor defensivo a equipe do Botafogo. Procurando realmente o momento exato de fazer o lançamento e pegar desprevenido a defesa do Guarani. Esse Evandro, camisa 18 aí, vinha sendo titular da equipe. Eu não sei porque cargas d'água, o Zago resolveu trocar hoje pelo Sid Clay. E esse cara aí jogou no esporte, é experiente, o camisa 18, o lateral do Botafogo. É lateral para a equipe do Guarani, lá do lado canhoto, tá o Emerson. Momento Maguila. Manda. Mandar um abraço para o Almir, o Oliveira da CETEC, motorista da CETEC. Bugrino roxo, e falou, se precisar de carona, ele coloca o carro da CETEC aqui e carrega o time do Guarani. Tá maluco, um abraço pro Valmir. Vem descendo a equipe do Guarani, bola com o Rafael Bilu, tentou tocar a bola com o JP Galvão, bateu de longe, a bola explode na travessão. Recupera a posse de bola, o Isaac recua com o Emerson, vai colocar a bola pra dentro da grande área, tira de cabeça o Renier. Tira um passo do Bilu no travessão. Bola com o JP Galvão, ele só faz a cobertura, espera a bola sair, lateral para o Guarani. Zanqueta, quase o primeiro do Guarani. Um limpo chute de Rafael Bilu, buscando o ângulo direito do goleiro Wallace. A bola estourou no travessão. Quase o primeiro gol do Guarani no Brinco. E acordou a torcida do Guarani aqui no Brinco. Sai jogando o Pablo Baianinho, toca a bola com o Isaac, toca a bola de novo com o Pablo Baianinho. Chega a marcação do Gama. Sai jogando a bola ali com o jogador que é o Guilherme Santos. Caiu, é falta. Falta para a equipe do Botafogo da Paraíba. E o jogo, o Wagner Ferreira, tá gostando? 28 minutinhos. Não podemos reclamar da falta de movimentação, né? Não tá um jogo morno, não. Tá lá e cá. Guarani procurando finalizar. Já foram, acho que umas 4 finalizações. 2 com o Bilu, né? Que pelo menos está tentando, coisa que a gente não via. Agora ele não chutava gol. E pelo menos hoje tivemos aí o Júnior lá, como é que é o nome do cara lá? O Deni? Não, o Deni Júnior. Tentando do meio do campo para fazer um gol. Por cobertura, não conseguiu. O Bilu já tentou 2 vezes, enfim. É um outro jogo, né? Agora ali está realmente mostrando vontade. Pena que a qualidade técnica é a mesma, né? Mas quem sabe com a vontade consegue fazer o resultado. E tenta chegar no campo de ataque, matou a bola ali o jogador do Denis Júnior, faz o domínio, joga a bola na frente com o Isaac, devolve pra ninguém. Isaac! É o Isaac, né? A torcida fez aqueles elogios pra ele agora, sai jogando tranquilamente a equipe
do Botafogo pelo lado canhoto com o Evandro. Toca do ladinho com o Camilo, ultrapassa a linha aqui de vidro gramado. O Camilo, olha, fez ali que ia fazer o lançamento, tocou do ladinho com o Evandro. Vem descendo a equipe do Botafogo, de perna canhota, faz o lançamento, tira o jogador Lucas Rafael. Vai sobrando com o Camilo, número 10 da equipe do Botafogo da Paraíba, conhecido aqui em Campinas, hein? Aliás, conhecido do estado, né, de São Paulo. Jogou aí várias equipes. A equipe, o jogador, o Camilo, vai jogando com o Thalisson lá na frente, vem a marcação do Lucas Rafael, o Thalisson faz o domínio, recua mais atrás com o jogador que é o Guilherme Santos, bateu, a bola explodiu no zaga do Guarani, vai saindo, chega o Caio Melo, não deixa a bola sair, não coloca em lateral para a equipe do Botafogo. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. Moda é Biguá. E lá vem descendo a equipe do Botafogo, tira Lucas Rafael. Sobe ali também o Emerson, tenta complementar, já recupera a posse de bola de novo. Não, o juiz marcou falta. Falta para o Guarani ali no setor defensivo, né, Zanqueta? Foi falta em cima do Denis Júnior, depois falta em cima do Isaac, ele escolheu e voltou na primeira. Falta em cima de Denis Júnior. E aproveitando, amigo, o Atlético Paranaense na segunda divisão está perdendo para o Botafogo por 2-1 e o Flamengo e Cruzeiro está 1-1. Tá aí, grande Zanqueta fazendo também o plantão aqui da nossa jornada esportiva da Grigo. A Série C tá tendo outro jogo, né? Náutico e Brusque 0-0 também continua esse jogo lá no Recife. Tá ali o JP Galvão para fazer a cobrança de lateral, lado direito. Ele toca na frente. Quem recebeu foi o Isaac. Isaac com o jogador ali que é o Rafael Bilu. Devolve com o Isaac. Isaac toca esquisito pro Natan. Agora chegou o Denilson, deu um tranco ali no Natan que ficou caído. Vem descendo a equipe do Guarani. Bola com o Pablo Baianinho. Chegou a marcação do Gama. Ele sai jogando com o Renier. O Wallace tá caído o Natan. Ali no centro do gramado. O árbitro vai, deixa a bola rolar. O Rafael Bilu que finta em cima do Evandro. Vem descendo a equipe do Guarani. Ele segurou, vai bater pro gol. Faz mais uma finta. Bateu de perna canhota. Bateu, espalma o Wallace. Mais um tirombaço do Rafael Bilu. E que defesaça do Wallace, goleirão da equipe do Botafogo, Zanqueta. O Bilu tá chamando a zaga do Bernô para dançar. Tirou um, tirou dois e chutou. O goleiro, o Wallace, fez uma grande defesa evitando o primeiro gol do Guarani. Tá, e agora o árbitro parou, vai ver ali, fazer o atendimento pro Natan. Natan tá caído, ele tá... Dizem que essa posição Napoleão perdeu a guerra, é verdade, ô Wagner Ferreira? Dizem, né? Dizem. Não há provas concretas. Né? Mas diga-se de passagem, o Bilu é o cara que mais está tentando chutar. Já a terceira dele, hein? Uma na trave, o goleiro fez 2 defesas. O Bilu tá, por enquanto, o destaque do jogo. Se ficar assim, o verdadeiro Bilu Teteia. Já bate o lateral, o Emerson sobe de cabeça, tira a zaga ali, o Renier tenta sair jogando. Ih, a equipe do Botafogo vem no contra-ataque, lançamento feito na frente, tá saindo, e o André escorregou, segura, emoção pura. Cada vez que a bola chega no goleirão do Guarani é emoção pura, Zanqueta. Quem trouxe esse goleiro? Pelo amor de Deus! Coloca um cone. É complicado, hein? Não dá segurança nenhuma para a zaga do Guarani. O goleirão Andrei, que chegou com uma certa, entre aspas, experiência, né? Sai tocando a bola o Guarani, setor defensivo, bola com o capitão Rafael, ele ameaça fazer o lançamento de perna direita, fez o lançamento, busca o Rafael Bilu, sobe Evandro. De cabeça a bola vai sobrando com o Silvinho, chegou junto com ele o Baianinho, ficou bravo, hein? Ele queria a lateral pro Guarani, o bandeira, o auxiliar número 2, o Pablo Almeida. Aliás, charado o Pablo aí, Baianinho. Deu bola pro Botafogo. Tá ali o Evandro para fazer a cobrança. Você tá curtindo a jornada esportiva da Grigo. É a Série C, 4ª rodada, Estádio Brinco de Ouro, dá 0-0 por enquanto. Bola com o Denilson. O Denilson faz o domínio, toca com o Gama. Gama tentou fazer a jogada com o Camilo, tava o JP Galvão. Sai jogando com o Isaac. Isaac toca com o Rafael Bilu. Sai jogando com o Natan, perdeu a bola. Perdeu a bola pro Thalisson, vem descendo a equipe do Botafogo. Jogou ali com o Guilherme Santos. Tá passando o Renier, vai bater de fora da área. Bateu a bola, passa próximo ao poste canhoto do goleirão Andrei. Por pouco, muito pouco que essa bola não entrou, Zanqueta. Um lance de enorme perigo. A bola perdida pelo Natan, que quase gerou o primeiro gol do Pernambuco. Olha o Guarani no ataque.
Tenta chegar o Guarani, estava ali, o Wendel Lomar sai jogando, chega o Isaac, tocou na bola, a bola saiu, é lateral para a equipe do Botafogo. Rapaz do céu, mas foi muito próximo o chute do Eric, passou muito próximo ali ao poste esquerdo do Andrei. Esse Eric está desde 2021 no Botafogo, praticamente prata da casa. Olha aí, hein, 4 anos já na equipe do Botafogo da Paraíba, que sai jogando aqui pelo setor defensivo, lado canhoto, bola com Evandro, chega o Rafael Bilu, ele joga com Gama, esse Gama tá em toda a parte do gramado, hein, ele faz o giro, joga lá pra direita com o Eric, tentou evitar a saída, evitou, toca com o Guilherme Santos, tentou fazer o toque pro Eric, perdeu a bola pro Emerson, vem jogando a equipe do Guarani lá pelo lado canhoto, bola com o Pablo Baianinho, devolve a bola com o Emerson faz ali o giro, toca mais atrás com o Caio Melo, pode bater daí, Caio Melo bateu, espalma mais uma vez o Wallace. A bola saiu em escanteio para a equipe do Guarani, primeiro escanteio do jogo, Zanqueta. Vem se destacando o goleiro Wallace, uma bela defesa no chute de Caio Melo, escanteio que Rafael Bilu na bola. Rafael Bilu vai fazer o levantamento, a torcida do Guarani grita Bugrão EO, tem chance de fazer o primeiro gol, a equipe do Guarani, escanteio pelo lado direito, campo de ataque. Rafael Bilu vai fazer o levantamento, autoriza o árbitro, ele vai de perna canhota, faz o levantamento, bateu muito forte, hein? Emerson de cabeça coloca pra ninguém. A bola saiu, é tiro de meta para a equipe do Botafogo. Wagner Ferreira, o Wallace, como o Zanqueta disse, está se tornando aí o craque da Grigo. Já foi exigido, né? Pelo Bilu, já foi exigido pelo Caio Melo. Alguma chance que o Guarani está criando. É questão de caprichar um pouco mais aí para sair o gol. Isso é reflexo, né, de um time nervoso, instável, com 3 rodadas, nenhuma vitória, vai para a 4ª, não está conseguindo fazer o gol. Então o time realmente sente muito e não acerta o gol, mas tem chances ainda. E vem de novo o Guarani tocando a bola com o Isaac, invadiu a grande área, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobrou ali com o Isaac, tira Silvinho ajudando lá na zaga. Agora vem o Camilo, tenta fazer ali, não deixar a bola sair, a bola saiu lateral para a equipe do Guarani. Grande Fabiano Rubio. Legal demais ter você conosco, o Guarani parece estar um pouco melhor hoje, hein? Acho que a vitória vem, tá dizendo aí o grande bugrino, grande Fabiano Rubio. E tá caído um jogador aí na grande área da equipe do Botafogo, Zanqueta. Isso, tem um jogador caído no Botafogo, me parece o Gama. É o número 5. Aliás, como corre esse número 5, hein? Tá, faz o papel ali mesmo de um segundo volante, né, o Wagner? Quem é o cara? É o número 20. Ah, é o 20, é o Thalisson. Esse é o Thalisson. Já se levantou. Eu me referi do Gama, o número 5. Você sabe por que Gama? Por que Gama? É o nome dele, Marcelo Gama. Marcelo Gama. Eu pensei que ele nasceu em Brasília. Tá tudo ok com o Thalisson, já ali vai reiniciar a partida lateral pro Guarani, JP Galvão, ele já faz a cobrança, bate na frente, o Isaac toca de calcanhar aqui, bola pro Rafael Bilu, ele faz o corte mais uma vez, joga com o Caio Melo na entrada da grande área, faz a finta, vai virando com o Emerson, a bola escapa do Emerson, tenta evitar a saída, a bola saiu. Lateral para a equipe do Botafogo, deu uma furada legal o Emerson aí, o Zanqueta. O Emerson esqueceu a bola, esqueceu de colocar o pé na bola, a bola passou debaixo da sua chuteira, correu atrás, mas não evitou a saída do lateral. Bola lá com o goleirão Wallace de perna direita, chuta, ganhou o leitão da noite, hein? Ele chutou, a bola subiu, caiu do lado do banco de reserva do... Exatamente, já cobrado a equipe do Guarani, Caio Melo, ele faz o levantamento para dentro da grande área, a bola passa pelo Denis Júnior, veio o Evandro na jogada, chega o Rafael Bilu também, a bola... o Rafael Bilu deu um calcanhar, mas não tinha ninguém do Guarani ali. Ficou fácil com o Evandro, sai jogando com o Wendel Lomar dentro da grande área, vai virando com o Renier. Dentro da grande área, lado direito, vai virando lá com o Eric. Eric faz o domínio, volta a bola com o Renier, tem o Gama ali no meio, tem do lado o Wendel Lomar, é o Wendel Lomar que ele preferiu. Do lado direito, a equipe do Botafogo vai jogando, joga com o Evandro lá do canhoto. Joga agora com o Gama, é esse daí que eu falo, ó. Corre o campo inteiro, o Gama joga na frente, bola com o Guilherme Santos joga do lado com o Thalisson, faz a finta em cima do Baianinho, vai virando lá com o Eric faz o domínio, ameaçou fazer o cruzamento, o Emerson chega, encosta, ele joga com o Guilherme Santos, toca a bola em profundidade para um Eric, leva na linha de fundo, adiantou demais. A bola saiu, é tiro de meta para o Guarani, Zanqueta. Tentou, pensando que o gol do Guarani vai até o portão principal, saiu com bola e tudo.
Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 39 minutos desse primeiro tempo, o placar aqui no Brinco de Ouro está assim, ó. Guarani 0. Botafogo também 0. Futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Sai jogando a equipe do Botafogo, bola com o Gama, chega a marcação, o Natan, o Gama protege, sai jogando ali com o jogador que é o Thalisson. Thalisson recua com o Gama, tem o Renier fala para virar aqui para canhotinha. O Gama vai caminhando próximo ao círculo central tranquilamente, ninguém do Guarani chega nele. Ele joga com um jogador ali que é o Eric toca com o Gama toca com o Camilo faz o domínio, joga com o Wendel Lomar. Vai trabalhando no setor defensivo a equipe do Botafogo da Paraíba. O Gama vai virando lá pro lado direito agora com o Renier. Devolve a bola com o Gama. A equipe do Guarani marca da linha que divide o gramado para trás. Bola com o Wendel Lomar lá do canhoto. A torcida pede para a equipe marcar mais acima. Dá para perceber. Jogo com o Gama. Gama faz enfiada de bola aérea pro Evandro. Tava ali o Rafael Bilu. Mas tenta recuperar a posse de bola o Camilo. Joga ali com o Denilson. Sobe de cabeça o Lucas Rafael. Sobe o Caio Melo junto com o Camilo. Levou melhor. Bola com o Pablo Baianinho. Ele tá ali, faz a finta, vai caminhando pelo lado direito. Achou o JP Galvão. Faz o domínio. Tem do lado o Rafael Bilu. Já recebeu o número 7 do Guarani. Faz o lançamento para quem, Bilu? Absolutamente para ninguém. A bola saiu em lateral para a equipe do Botafogo da Paraíba. Uma jogada aí desnecessária. Perdeu o lance o Guarani, né? Eu acho que ele teve uma boa intenção, né? Ele procurou jogar a bola num espaço vazio e acertou em cheio, não tinha ninguém lá. A intenção, se foi essa, tá aí. Fez certinho. Carlos Zanqueta, tem mensagem lá no zap do Diógenes. A equipe do Guarani vem descendo com o Denis Júnior, invadiu a grande área, bateu pro gol, tava lá o Wallace. Segura firme, não pegou legal na bola o Denis Júnior, né, Zanqueta? Pegou de tornozelo. E no lado dele tinha Isaac e Pablo Baianinho, que saiu reclamando da jogada. E vai saindo, jogando a equipe do Botafogo da Paraíba. Bola consumido o Silvinho, hein? Toca do ladinho com o Camilo, devolve com o Silvinho. Silvinho faz o domínio, a marcação do Rafael Bilu em cima dele. Ele toca com o Gama. Vai tocando a bola a equipe do Botafogo da Paraíba ali próximo ao círculo central. Thalisson, Gama, joga com o Renier, já joga com o Eric lá no campo de ataque, lado direito, encostou o Gama, já recebeu, chega a marcação do Isaac. Ele faz a enfiada de bola, tá buscando o Denilson, chega na cobertura o Lucas Rafael. Sai jogando, ele dá um chutão lá na frente, tava buscando o Pablo Baianinho, sentiu. Caiu, sentiu, o árbitro marcou falta. Falta em cima do Pablo Baianinho, que tá sentindo ali no gramado, Zanqueta. Sentiu, mas já levantou. Sentiu, mas não sentiu muito, né? Foi só pra ganhar a falta. Ganhou. Tá ali. Sai jogando ali no setor defensivo a equipe do Guarani. Bola com o Natan. Natan faz o domínio, vai caminhando sozinho, joga mais na canhotinha com o Lucas Rafael. Ele recebe, tá chegando o Caio Melo para receber, ele prefere fazer o lançamento na frente para ninguém. O Guarani começou a rifar a bola, né? Eu acho, olha, ele fez o lançamento no mesmo lugar que o Rafael Bilu fez aquela hora. Será que tem alguém ali que a gente não consegue enxergar, Wagner Ferreira? Talvez o Gasparzinho, né? O Gasparzinho. Só pode ser ele, né? E agora tenta sair jogando a equipe do Botafogo. Manda lá, Diógenes! Hoje vou na Rádio Domingo. Tudo bem? Eu de Diógenes. Um sonho. Espera só um pouquinho, Diógenes, que o Guarani vem chegando, tocando o lançamento. A bola passa por todo mundo, vai saindo a lateral para a equipe do Botafogo. Manda lá, Diógenes, pode continuar. Eu estou aqui no estádio, eu estou preocupado, porque a minha amiga Jurema falou para eu comprar um dadala para nós à noite, né? Mas só que eu comprei um ingresso e fiquei duro. Mas vamos torcer pro Guarani, tá bom? Excelente transmissão pra vocês aí, tá? Aqui é o Diógenes, um sonho. Tá aí o Diógenes, grande trupe do Lemão Zanqueta. A equipe do Guarani trabalhando no setor ofensivo com o Rafael Bilu, recua com o Natan, ele vai fazendo a inversão lá pro lado canhoto, a bola passou sobrando com o Emerson, faz o levantamento pra dentro da grande área, sobe de cabeça o Wendel Lomar, tenta complementar ali o Eric, toca de cabeça, a bola vai saindo, é lateral para o Guarani, lá do lado canhoto, tem pressa o Emerson, torcida aplaudiu, toca com o Caio Melo, devolve a bola com o Emerson, de perna canhota, ameaçou fazer o lançamento, Pablo Baianinho, devolve a bola com o Emerson dentro da grande área, fez o cruzamento, bateu e entrou!
Emerson, camisa número 6, numa troca de passe com o Pablo Baianinho, ele devolveu dentro da grande área pro Emerson, ele invadiu, chutou, a bola ainda bateu no poste esquerdo do goleirão Wallace e morreu no fundo do gol. O Wallace não pôde fazer nada, a não ser buscar a bola lá no fundo do gol. Abre o placar a equipe do Guarani. Emerson, camisa número 6, quando eram jogados 44 minutos desse primeiro tempo. 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Botafogo da Paraíba. Torcedor do Guarani, pode pular, pode gritar, pode vibrar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor bugrino. Zanqueta 1-0 para o Guarani. Uma bela triangulação entre Baianinho e Emerson, que entrou na área de biquinho de chuteira, chutou no canto sem defesa alguma para o goleiro Wallace. 1-0 Guarani para a explosão da torcida presente do Brinco. E vem de novo a equipe do Guarani. Subiu a placa de acréscimo, você chegou a enxergar ali, Zanqueta? 5 minutos. 5 minutinhos. Tenta sair jogando a equipe do Botafogo, tá no prejuízo a equipe de Paraíba. Vem descendo agora a equipe aqui do Botafogo da Paraíba com o Camilo pelo lado canhoto, toca com o Silvinho, tem do lado o jogador que é o Gama, tá passando o Eric, ele preferiu segurar, vira pro lado canhoto, é o Evandro que tá aqui, vem descendo a equipe do Botafogo, ele faz a finta, vai fazer o cruzamento de perna direita, toca do lado com o Silvinho, Silvinho fez o corta-luz, bateu o Gama, bateu pro gol, a bola passa próximo ao poste canhoto do Andrei, vai pra fora. O Gama agora chutou, mas faltou pouco, muito pouco para empatar a partida, Zanqueta. O jogador do Botafogo tentou de fora da área o canto do goleiro Andrei, que aqui vendo o lance de 10 o gol, sabe aqueles filmes dos Trapalhões? O Andrei parece aqueles goleiros, ele saiu correndo e bateu na trave, olha lá, tá caído. Tá caído lá o goleirão da equipe do Guarani. 1-0 pro Guarani, Wagner Ferreira. De tanto insistir, né, o Guarani acabou chegando ao seu gol. Não tecnicamente, né, mas com muita raça, né, isso não podemos negar. E uma jogada ali pela esquerda, uma troca de passes, né, com o Baianinho. O Emerson acabou sendo feliz, né? Ele, não sei lá, se tentou chutar gol ou cruzar. O importante é que a bola passou pelo goleiro, bateu no pé da trave e entrou. E é o primeiro gol do Guarani. O resultado é justo, né? Porque só o Guarani procura o gol. Bem ou mal, procura o gol. Esse Bilu estava jogando bem aqui pela direita, deu uma caída de produção. O Emerson já cobrou uma falta com perigo, agora faz o gol. Então o Guarani vai se acertando aos poucos de campo, mas muito lentamente, muito timidamente. Mas o que importa são os 3 pontos que o Guarani vai conquistando a partir desse 1-0. Vamos ver agora o comportamento para o resto da partida. E detalhe. Estou aqui do reserva do Botafogo e ceifador está no aquecimento. Tá aí o Dourado, né? Tá Dourado. No aquecimento. E tá ali recebendo atendimento médico o goleirão Andrei. Nesse momento, com esse gol do Guarani, com esse gol do Emerson, o Wagner Ferreira, o Guarani pula da 20ª colocação para a 15ª colocação. Olha como é importante uma vitória, né? Tá certo que o Náutico tá jogando, o Figueirense ainda vai jogar, né? Mas tá fazendo o que ele precisa fazer, não é nem, né? A gente sabe, a situação que o Guarani tá... É início, é 4ª rodada, mas não pode ficar com 0 pontos. E o Guarani, por enquanto, fazendo o seu papel aqui no Brinco de Ouro, Wagner. E o importante nem é como vai vencer, né? Tem que fazer, não importa como, gol feio, impedido, não interessa, a situação é terrível. E tenta chegar mais uma vez, o JP Galvão vai fazer o cruzamento, tava lá o Wendel Lomar. Coloca o pé na bola, saiu, é mais um escanteio para a equipe do Guarani, Zanqueta. O Isaac tentou o JP Galvão, o Lomar antecipou a jogada, escanteio para o Guarani, que Bilu na bola. Tá, o Bilu tá indo calmamente para fazer a cobrança, o Rafael Bilu. Tá contente o Fabiano Rubio, tá vibrando com o gol do Guarani. Boa noite, Anderson, toda a equipe, Grigo, parabéns pela transmissão. Ficará melhor no segundo tempo, ele tá falando que vai ter vira-vira. É o Elson Pontipretano, valeu, Elson. Abração pra você, que legal você tá ligadinho na nossa jornada esportiva. Já bateu o escanteio, a bola sobra com o Baianinho, faz o cruzamento pra dentro da grande área, sobe o Renier, toca de cabeça o Caio Melo. Faz a falta sobre, ali em cima do Silvinho. O Camilo ia bater, agora bateu em cima do Isaac. O árbitro vai lá conversar com o Isaac.
Tá tudo legal, já bateu a falta, sai jogando a equipe do Botafogo da Paraíba, bola com o Renê, perdeu a bola pro Pablo Baianinho, lá do lado canhoto, enfia a bola com o Isaac, toca do ladinho com o Denis Júnior, ele faz a finta, perdeu um pouquinho a passada, chega na marcação o Camilo, vem a equipe do Guarani pelo lado direito, tem o Denis Júnior, tem o Rafael Bilu ali no cantinho, tá passando pra receber o Caio Melo, ele recebeu, chegou na linha de fundo, tava o Evandro, pra consertar tudo, sai jogando ali a equipe do Botafogo. Agora sim é o Evandro. Quem tava na bola aquela hora era o Wendel Lomar, que fez ali a cobertura. E agora, falta do Emerson sobre o Guilherme Santos. Caiu e o árbitro tá pedindo a bola ou não? Já estamos chegando a 50 minutos. O árbitro disse que deu... Mais um minuto. Vai dar mais um? Então, deu mais um, vai para 6 minutinhos de acréscimo. Anderson e amigos da rádio, eu tava aqui do lado do lance do Isaac. Ele tava cara a cara com o goleiro e tentou o toque para o Denis Júnior. E vem de novo o Guarani, a torcida do Guarani tá inflamando, a equipe tá incentivando, ele tenta passar o Rafael Bilu, Thalisson, opa! Falta para o Guarani, lado direito, campo de ataque. Tá sentindo o número 7 do Guarani ou tá passando o tempo apenas, Zanqueta? O Eric abriu demais o braço e atingiu o número 7, Bilu. A falta foi marcada pelo Bandeirinha e Silvinho veio reclamar. E o Silvinho continua reclamando ali com o assistente número 2, o Pablo Almeida da Costa. Tá bravo o Silvinho. Tá encostando para fazer a cobrança o Caio Melo. Tá ali também o Rafael Bilu. Vem, bola na área do goleirão Wallace do Botafogo da Paraíba. Mas bravo ele vai ficar se sair gol nessa jogada. Ah, vai ficar bravo, hein? Tá bravo lá. Agora ele tá falando com o árbitro. Silvinho reclamando bastante da marcação do Bandeira, no caso, né? O árbitro foi na onda do Bandeira e achei que foi falta também. Falta para o Guarani, Rafael Bilu, Caio Melo na bola. O Rafael Bilu vai de perna canhota. O Caio Melo de perna direita. Se bateu o Rafael Bilu, vem fechado, mas partiu o Caio Melo, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira de cabeça, quem tirou ali foi o Guilherme Santos. Quando ergue o braço, aponta o centro do gramado, põe final de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. 1 para o Guarani, 0 para a equipe do Botafogo da Paraíba. Emerson meteu ali aos 44 minutos. O Silvinho continua reclamando com o juiz. Foi lá reclamar com o árbitro, o Rafael, né, o capitão do Guarani. A torcida do Guarani tá gritando Bilu, é isso, Zanqueta? Exatamente, Bilu foi um destaque do Guarani no primeiro tempo, né? Procurou as ações do Guarani, exigiu várias defesas do goleiro Wallace, por isso foi ovacionado pela torcida. Tá aí, intervalo de jogo, mais algum detalhe aí embaixo, Zanqueta? E os jogadores do Guarani correndo atrás do goleiro Andrei, perto do goleiro Andrei, mas acho que não teve nada demais, não. Tá indo todo mundo lá mesmo, com o goleiro, tá ali o Arzu também, né? Novo contratado, o preparador de goleiro, aliás, um excelente preparador de goleiro, vai ter trabalho com o Andrei. Mais 1-0 pro Guarani, primeiro tempo de jogo, aquela pincelada pra gente entrar no intervalo da Grigo, Wagner Ferreira. É meio aos trancos e barrancos, né, mas não podemos negar que com muita raça, muita vontade, o Guarani faz o placar do primeiro tempo, faz 1-0, com ampla justiça, não há o que negar. O Botafogo chega muito timidamente, quando chega com perigo. Por exemplo, uma finalização do Gama ali por cima, quase, esse último lance que o jogador do Guarani se machucou, o goleiro. Raspou a rede ali, quase que faz o gol de empate. Mas o Guarani está realmente procurando fazer o seu gol, fez, e agora eu quero ver a postura do segundo tempo. Porque se segurar o resultado, o Anderson, ele vai correr o risco de tomar o gol de empate até uma virada. Então tem que continuar com a mesma postura, né? Com essa correria aí toda, mesmo sem muita técnica, mas com muita vontade, continuar com o mesmo ritmo e tentar fazer o segundo gol, porque só assim o Guarani vai conseguir o objetivo, que é a sua primeira vitória no campeonato. Grande Wagner Ferreira, manda, Zaqueta, falou alguma coisa? Não, estamos aqui sentados aqui no reserva do... Tá lá do outro lado, o Luizão Zanqueta. Tá aí, grande Beto Bação, ótima noite pra você também, tá acompanhando a nossa jornada esportiva da Grig, e vocês que estão acompanhando, estão concorrendo a um boné da Web Rádio Grig, um boné branco dessa vez, hein? Tá lindo demais. Anderson, não sei se é meu pé, se é meu celular ou a transmissão, mas só está áudio. Exatamente, ó, só uma galera que está acompanhando a nossa transmissão pelo canal do Grigo, realmente a nossa imagem está travada, mas não liguem não, né? Não liguem não. Tá aí o cronômetro quando tá rolando, né? O placar, as alterações, os cartões, tá aparecendo aí, né?
infelizmente, a imagem hoje ficou travada. Mas o importante é você estar acompanhando, vocês todos, e curtindo o som da nossa Web Rádio Grigo, a nossa transmissão, essa jornada esportiva da Grigo. O Fabiano Rubio está dizendo que vários rojões lá em Jundiaí tá soltando aí, segundo ele, torcedores do Guarani lá. Será que é ele que tá soltando o rojão lá em Jundiaí, né? Aliás que, né, deve ter bastante bugrino que mora para a região de Jundiaí também. João Vitor Rubio, olha ele aqui também. Boa noite, Abrigos. Graças a Deus que assim permaneça. Tá aí o nosso amigo João Vitor Rubio. Então é o seguinte, a gente vai fazer aquela paradinha, esse nosso intervalo da Grigo. A gente já volta com o intervalo da Grigo, com toda a análise de Wagner Ferreira desse primeiro tempo de Guarani 1. Emerson aos 44 minutos do primeiro tempo, 0 para a equipe do Botafogo da Paraíba. É rapidinho e a gente já volta. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Estamos apresentando Jornada Esportiva da Grigo. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na rua José Paulino, 925, e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica com a Eletrolar. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe. São os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros.
Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui a academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição. É o Clube Concórdia. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Jornada esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Jornada esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva da Gringo. Muito bem, meus amigos da Web Rádio Gringo. Intervalo de jogo no Brinco de Ouro. O Guarani vai vencendo o Botafogo da Paraíba por 1-0. Um resultado que tira o Guarani da zona de rebaixamento. Leva lá para a 15ª colocação por ali. E vejam só, né? De 0 ponto, com 3 já dá um salto enorme na tabela. Isso deve servir de motivação para o elenco, né? Para o time que está jogando. Porque mesmo sem ter sido brilhante, o time mostrou muita garra, muita vontade nesse primeiro tempo. Foi para cima do Botafogo, criou uma chance atrás da outra, principalmente com o Bilu. Tá aceso o moleque hoje. O Bilu, ele puxa ele tem a perninha direita, ele puxa para a esquerda e bate pro gol. Meteu na trave, obrigou o goleiro a fazer 2 grandes chances. Enfim, o grande destaque do primeiro tempo foi realmente o Bilu. Não que tenha sido brilhante tecnicamente, mas pela vontade, né? Porque chamou a responsabilidade. Teve a chance de fazer o gol, visualizou o gol, finalizou. Tem que fazer isso, senão não sai o gol. E o Guarani já tinha tido algumas chances anteriores, né? Com o Emerson cobrando uma falta muito perigosa. O próprio Anderson Leite também finalizando. E o time do Botafogo respondeu uma ou outra vez, mas sem muita convicção. É um time organizado, né? Um time bem montado, bem orientado pelo Antônio Carlos Zago, esse time do Botafogo. Mas que no jogo de hoje aqui, apenas que eu anotei aqui, consegui anotar, foram 2 chances. Uma numa entrada do lateral direito, Eric, a bola passou cruzada na frente do gol. Na frente do gol do Guarani, do goleiro André, e foi pela linha de fundo. Quase um gol no contrapé do goleiro. E uma outra no chute do Gama, né? Uma jogada interessante que saiu aqui da esquerda. A bola foi pro Silvinho, ele ameaçou dominar, abriu as pernas, a bola passou pro Gama. Aí o Gama de frente pro gol, fuzilou, a bola bateu na rede pelo lado de fora, assustando o goleiro André. Até ficou caído no gramado, não sei se ele caiu, foi pra bola e quando caiu no chão deve ter sentido alguma coisa. Então, a rigor, essas 2 chances do time do Botafogo, que é um bom time, eu repito, bem organizado, bons jogadores. Mas o Guarani superou tudo isso com garra, com vontade, né? Como eu disse, né? Tecnicamente não foi brilhante, mas ninguém pode negar que o Guarani realmente teve melhor posse de bola, teve escanteios ao seu favor, foram 2 contra nenhum do Botafogo, jogando
pelas beiradas do campo, né? Com o Bilu aqui infernizando a defesa do Botafogo. Do outro lado também, algumas jogadas saindo ali com o Isaac, que hoje está jogando mais como um quarto homem pelo lado direito, pelo lado esquerdo. E, portanto, levando perigo também. Agora, o que preocupa em determinados momentos é o goleiro do Guarani, o Andrei, né? E ele veio para resolver um problema do gol. E o Guarani entendeu que com o Andrei, ele estava ganhando experiência no gol. Mas nós não vimos nada disso, hein? Na partida contra o Caxias, entregou o Roro. Hoje aqui, 2 ou 3 vezes, bola recuada, ele tentou tirar, a bola sobe, não vai para frente. Então, a própria defesa do Guarani tem a impressão que evita de recuar a bola para o goleiro, porque pode surgir alguma lambança. O próprio torcedor, quando a bola vai para o goleiro, o torcedor se manifesta na arquibancada. Então vejam, não será surpresa nenhuma se o Guarani mexer no gol, com a entrada do Fred. Dificilmente eles vão fazer isso, porque vai queimar de uma vez o jogador, né? Porque realmente, uma situação dessa, tudo pode acontecer. Mas vejam bem, tirando esse detalhe do goleiro, o Guarani se portou bem na defesa, né? Aqui os dois laterais relativamente bem, o JP Galvão descendo, o Emerson tá bem no jogo também, descendo ali pelo lado. E um meio-campo que realmente está dando conta do recado. E o ataque que tem o Bilu aí como um grande destaque. E não fez o gol, mas quem acabou fazendo foi o Emerson. Vejam só, um zagueiro lateral, presente na área, finalizando, a bola bateu no poste e acabou entrando. Portanto, o Guarani vence a partida por 1-0 e todo o seu torcedor espera que mantenha o mesmo ritmo do primeiro tempo para conseguir o resultado positivo. Naturalmente a conversa foi boa lá no vestiário, né? O técnico deve ter elevado o moral do time. Parabéns, moçada, correram, mereceram o resultado e nominalmente não deve haver alteração. Guarani sem mudança. Talvez a manutenção da mesma postura que teve no primeiro tempo. Qual é a informação? O Guarani não teve mudança. Ah, sim. E será que o da Paraíba vai ter mudança? Tá voltando agora, vamos confirmar. Muito bem. Então, o Guarani faz uma corrente ali uma corrente positiva, né? Para ver se sai a zica, sai a nhaca. E o Botafogo está aproveitando o tempo para conversar lá com o técnico Antônio Carlos Zago. No final do primeiro tempo, houve uma falta aqui que o Botafogo reclamou demais. E o Silvinho, mesmo com o jogo já encerrado, partiu para cima do árbitro e reclamando. Me parece que o Isaac afastou o Silvinho ali para não ter, protegendo o companheiro, né? Nem ter feito isso, porque se recebe um cartão amarelo ou um vermelho, seria melhor para o Guarani. No entanto, o Isaac foi lá, afastou o Silvinho e saiu reclamando realmente dessa falta marcada no finalzinho do primeiro tempo. Segundo ele, não houve e poderia ter levado perigo, né? Num cruzamento poderia ter saído o segundo gol do Guarani. Mas ficamos então com apenas 1-0 e me parece que o Guarani, se voltar com a mesma postura, vai conseguir fazer o seu segundo gol. Agora, eu repito, o Botafogo não é um time bobo não. Quando tem um bom passe, esse Gama domina o meio-campo do Botafogo, distribui bem a jogada pela direita com o Eric, pela esquerda aqui com o Sid Clay. Sid Clay não, com o Evandro, né? Que o Sid Clay saiu por contusão. Então, os dois times estão de volta, nenhuma alteração para a etapa complementar. Vai ter alteração do Botafogo. Opa, então já temos a informação ou... Sim, vai entrar o número 17. É o... Gabriel Honório. Gabriel Honório, exatamente. É um atacante. No lugar do 30. Do Guilherme Santos. Guilherme Santos. Esse 17 é o Gabriel Honório. Exato. Ele jogou no Brusque, jogou em Portugal também, um jogador que tem a experiência internacional. O Guarani precisa ficar esperto então com mais esse jogador do Botafogo. Apita o árbitro! Começa o segundo tempo aqui no Brinco de Ouro. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Tá na frente o Guarani. E assim que o torcedor bugrino espera, aí você vai curtir as emoções, os detalhes com esse timaço da nossa. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Com Wagner Ferreira, com Luiz Zanqueta e, lógico, com você participando conosco nessa jornada esportiva da Grigo.
Bola com o Guarani, lateral aqui no canhoto com o Emerson. Emerson bate na frente, Pablo Baianinho recebe, chega a marcação dele. Manda, Zanqueta. Só um detalhe, um torcedor caiu da arquibancada aqui do Guarani e tá saindo de ambulância. Ô, louco, mas em que lugar, Zanqueta? Aqui atrás do gol. Atrás do gol? Rapaz do céu. Que não tenha sido nada de mais grave. Provavelmente ele fraturou a clavícula. Rapaz, como que foi cair ali? Bom, que não seja nada de mais grave. Lá vem descendo o Guarani, bateu Natan, chutou na intermediária, segura o goleirão Wallace. Bateu de longe o Natan, hein, Zanqueta? Belo chute de Natan, segura o goleiro Wallace e fez a defesa. Já colocou o Beno no ataque. Já coloca, lá vem descendo o Guarani, mais uma vez, campo de ataque, faz o cruzamento, tira ali, o Renier estava esperto na jogada, a bola saiu, lateral para o Guarani, lá pelo lado direito. Um dos mais discretos no Guarani, esse centroavante aí, o Denis Júnior, hein? Verdade. Nada de positivo no primeiro tempo, é mantido para o segundo. Mas, de qualquer maneira, ele tem um porte físico, né? Que costuma complicar, incomodar o zagueiro marcador. Lateral, quem vai fazer a cobrança ali é o JP Galvão, coloca a bola pra dentro da grande área, sobe o Wendel Lomar, tira de cabeça, meio complementar, chega o Caio Melo, chega ali pra arrebentar de vez o Eric. Ele sai jogando na frente, a equipe do Botafogo com o número 19, que é o Denilson. Recua a bola com o Eric, tava o Caio Melo, já recupera a posse de bola, o Guarani toca com o Emerson com o Pablo Baianinho, toca na frente pro Emerson, tentou fazer o cruzamento, chega na bola o Renier. Coloca pra fora em escanteio pro Guarani, Zanqueta. O Baianinho tocou pro Emerson, que tentou o cruzamento na área. Antecipou o Renier, escanteio para o Guarani, que cai o Melo na bola. Bola prensada não é da defesa, não? Então, foi prensada, né? Mas não existe, isso é na várzea. Era na várzea, Na época que a gente jogava o nosso futebolzinho ali. Ali a ambulância agora realmente tá saindo, né? Nesse momento, vai fazer o socorro do torcedor, que segundo a informação do Luiz Zanqueta, caiu ali da arquibancada no fundo, nos portões de entrada ali do campo do Guarani. Vai fazer a cobrança, a equipe do Guarani coloca pra dentro da grande área, tira de qualquer maneira, vai sobrando com o Emerson, chega a marcação do Silvinho, ele recua a bola com o Natan. No círculo central, o Natan de perna direita faz o lançamento lá pra dentro da grande área, sobe o Denis Júnior, toca de cabeça, tira de qualquer maneira o Renier. A bola vai sobrando com o Denilson, faz o domínio, chega a marcação do Natan, caiu, falta. Falta do Natan em cima do Denilson. O Zanqueta, ele caiu aí nessa arquibancada de trás aí? Isso, acho que provavelmente eles ficam de costa pro campo, em cima da faixa da Fúria. Sim. Provavelmente desequilibrou e caiu. Carambas, hein? E vem saindo a equipe do Botafogo da Paraíba, a bola com o Gabriel Honório, recua com o Gama, mais atrás ainda com o jogador com o Eric, veio receber a bola o Thalisson, vai virando lá pra canhotinha, a bola com o Evandro, é o Wendel Lomar, agora sim o Evandro, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, tem espaço, vem descendo a equipe do Botafogo da Paraíba, chega o Natan na marcação, tocou nos pés do Caio Melo sai jogando, tocou errado pro Pablo Baianinho, a bola saiu, lateral de graça para a equipe do Botafogo, Zanqueta. O Caio Melo tentou o Baianinho, que não alcançou a bola, lateral para o Bernardo, cobrando Gama na bola. Perguntar pro Zanqueta, né, a perspectiva do público aí, vamos ter 3 mil torcedores ou não chega a isso? Eu calculo de 2,5 a 3 mil torcedores hoje presentes aqui no estádio Brinco de Ouro. É a média de sempre, né? Tá aí, mas um domingão também, tá, vamos dizer, a situação do Guarani, mas aí que tá, né? Precisa do torcedor. E lá vem o Botafogo da Paraíba recuando ali no círculo central, a bola com o Renier, vai virando com o Wendel Lomar, ele recebe já no campo de ataque pelo lado canhoto, toca com o Silvinho tentou fazer o toque, JP Galvão, toca com o Rafael Bilu de chaleirinha de calcanhar, fez o passe, mas já recuperou a posse de bola a equipe do Botafogo da Paraíba, sai jogando lá pelo lado direito, uma bola meio esquisita, veio buscar o Gama, já recebeu, chega a marcação, quase rouba a bola, o Isaac, ele toca com o Silvinho com o jogador que é o Wendel Lomar, faz o lançamento com o Denilson lá na frente, o campo de ataque levou a melhor, o Denilson fez a fita, pênalti! Penalidade máxima cometida pelo goleirão Andrei. Na realidade, o Denilson já tinha feito a finta em cima do Andrei. E ele não teve outra alternativa a não ser colocar o pé ali em cima do Denilson. Pênalti no início desse segundo tempo para a equipe do Botafogo da Paraíba, Zanqueta. O atacante do Botafogo ganhou do JP Galvão e Andrei saiu de carrinho. Eu achei até um pouco de desespero do goleiro Andrei, que fez a falta, pênalti para o Botafogo, Camilo na bola. E amarelou para ele, né? Levou cartãozinho amarelo. Amarelou para o goleirão Andrei.
Wagner Ferreira, 5 minutinhos, o Botafogo tem a chance de empatar uma penalidade máxima. Bom, o pênalti foi indiscutível, né? Marcação correta da arbitragem. Agora, o jogador do Guarani perdeu na corrida para o atacante. Quando ele se livrou do jogador do Guarani, tirou do goleiro, o goleiro teve que fazer a falta. Não sei se ele teria condições de fazer o gol, não. Mas, de qualquer maneira, precipitado o André e para evitar, né, o gol, acabou cometendo o pênalti. Quem tá na bola ali, ô Zanqueta? Camilo. Tá preparado para fazer a cobrança, não toma muito distância, é o jogador da equipe do Botafogo da Paraíba. Ele vai fazer a cobrança, provavelmente, lógico, né, para a posição que ele tá aí, de perna direita. O goleiro Andrei no centro do gramado, tá autorizado. O Camilo pede ali para ele mexer na bola. Pede autorização, o árbitro vai, autoriza para ele, o Camilo, mexer alguma coisa. Não mexeu nada, né, Camilo? Dá 2 passos para trás, vai ser autorizado. Pode empatar o jogo a equipe do Botafogo da Paraíba. Bateu pro gol. Defendeu, Andrei! Opa, Andrei seleção. Andrei seleção. Delírio do torcedor bugrino. Abraçado pelos companheiros. O Camilo bateu do lado canhoto. O Andrei voou e fez a defesa, Zanqueta. Uma bela defesa do goleiro Andrei, que já recebeu o telefonema da CBF. Estará na próxima convocação. É isso, futebol é isso, né, Wagner? Às vezes o vilão vira herói, o herói vira vilão e assim a vida segue. Eu espero que esse lance aí cresça a moral do jogador, né? Que tenha mais confiança, porque defender um pênalti não é para qualquer um, não é sempre que acontece. Porque a obrigação de converter o pênalti é do atacante. O goleiro tá ali, se defender, o cobrador cobrou mal. O Camilo bateu fraco e no canto. Telegrafou aqui atrás do gol, viu? A sorte do goleiro é que ele adivinhou o canto e fez a defesa. Então deve se consagrá-lo com uma maior confiança para a sequência desse segundo tempo. E agora? Fala, Alemão. E aqui atrás do gol, o Camilo telegrafou a batida de pênalti. E agora é lateral pro Guarani, lá do lado direito, campo defensivo. Mas aqui, na nossa frente, o Gabriel Honório, na jogada que o Botafogo estava tentando descer pelo lado direito, ele deu um tapa na cabeça do Emerson, na frente do Bandeira, e simplesmente o Bandeira ou não estava olhando pro lance, ou fez que não viu, mas foi inclusive o Emerson ficou caído um tempinho aqui, levantou, tá tudo legal, mas foi lá, agora o Gabriel Honório tá conversando lá, e os dois trocando ideia, o Emerson com a mão na nuca ainda, mas foi muito claro o tapa que o Emerson levou. E agora o JP Galvão foi bater, a bola escapou dele, deu certo, o árbitro mandou continuar. Natan toca na frente, tava lá o jogador, o Wendel Lomar, sai jogando, trabalhando com o Thalisson com o Evandro, já perdeu a bola, a equipe do Guarani recupera com o Rafael Bilu. O Rafael Bilu achou espaço, toca a bola com o Baianinho, chega antes na bola o Thalisson, joga com o Gabriel Honório, tocando com o Camilo, devolve com o Gabriel Honório, joga lá na canhota com o Silvinho, chega a marcação do JP Galvão em cima dele, o Silvinho parou, espera, ele parou, joga pro meio, tocando, tenta tocar a bola com o Gabriel Honório, Isaac. Olha onde o Isaac estava lá para ajudar a zaga. Tira, coloca a bola em lateral para a equipe do Botafogo, Vagnão. Você estava narrando aí esse episódio aí, a discussão ali entre o Honório e o Emerson. Isso. O Emerson tá sabendo que ele tá pendurado com o cartão? Pois é, tá com amarelinho já, né? Mas tomou um tapa, viu? Tomou ali no escutador ali que foi claro. E lá vem a equipe do Botafogo lá pelo lado canhoto, bola com o Evandro, chega a marcação do Rafael Bilu em cima dele, o Rafael Bilu toca na bola, a bola sai, o árbitro aponta, lateral para a equipe do Botafogo. Os jogadores do Guarani vão para aquecimento. Estão no aquecimento lá, os suplentes da equipe do Guarani. O Silvinho coloca a bola para dentro da grande área, tira de cabeça. O Silvinho sobe de cabeça ainda, chega o Rafael Bilu, faz a finta em cima do Evandro, toca mais atrás com o JP Galvão. Ele tenta tocar a bola com o Isaac, chegou ali o Gama, mas o Isaac levou melhor. Toca com o Caio Melo, tá passando o Emerson, já recebeu o Emerson. Tem espaço para descer aqui no campo de ataque lá do canhoto. Ele vem descendo, ele puxa pro meio. Quem tá passando é o Pablo Baianinho, recebeu. E ele faz a finta em cima do Renier, faz o cruzamento rasteiro, tira o Wendel Lomar. A bola volta com o Emerson, faz o cruzamento de novo, a equipe do Guarani tira o Evandro de cabeça. Tentou fazer o domínio ali, o JP Galvão, a bola sobra com o Silvinho. Silvinho.
Agora foi fazer o domínio, colocou lá no banco de suplentes do Guarani. Uma boa chegada do Guarani, hein, Zanqueta? Um lindo drible de Pablo Baianinho e Renier. Cruzou rasteiro, mas não conseguiu atingir o jogador do Guarani. Que vem de novo pro campo de ataque. Falta! Falta em cima do Rafael Bilu. A um passo da linha da grande área ali pelo lado direito. Pode levar perigo para a meta do goleirão Wallace, Zanqueta. Falta de Rafael Bilu, em cima de Rafael Bilu, que vai levar perigo ao goleirão o Wallace do Botafogo. Grande Mário Júnior, acabei de chegar, ótima transmissão. Tá travado, viu, Marião? Hoje tá travado a nossa imagem, apenas aí o placar, o cronômetro rodando, a propaganda, mas a nossa imagem em si continua travada. A imagem dos dois lindos aí, essa imagem travada. Vagnão fazendo as suas anotações, tá aí. Falta para o Guarani, que pode levar perigo. Tá na bola o Caio Melo e também o Emerson, correto? Rafael Bilu. É o Rafael Bilu, é verdade. Canhotinha, é o Rafael Bilu que tá ali. Os jogadores do Botafogo protestaram muito com a marcação dessa falta, hein? Você não achou falta, Vagnão? Eu achei que falta, sim. Eu também, viu? Como é que o árbitro foi preciso. Em cima do lance. Tá preparando com todo carinho o Rafael Bilu. Tá ali o Emerson também. Agora o árbitro vai lá, mexe na bola. Falta pro Guarani. Jogados 12 minutinhos desse segundo tempo. Tá 1-0 pro Guarani. Pode, quem sabe, da cobrança fazer o segundo gol. Ficou com o Rafael Bilu. Caio Melo ainda do ladinho ali. O Emerson saiu também o Isaac. Ali é pra canhoto. É pra canhoto. É pro Rafael Bilu. Tá autorizado. Tem um jogador ali abaixado na barreira. O Rafael Bilu bateu na barreira. Sobra com o Pablo Baianinho. Bateu de longe. A bola passa. A esquerda do Wallace vai pra fora em tiro de meta, Luiz Zanqueta. Depois que Bilu bateu na barreira, Pablo Baianinho tentou de fora, mas a bola passou longe do gol de Wallace. Sai jogando a equipe do Botafogo com o Renier dentro da grande área. Olha a pressão do jogador Isaac. O Renier bate pra frente, a bola passou pelo Gabriel Honório, saiu a lateral do Guarani. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. O seu look perfeito na Ótica Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Vale Lux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Ótica Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Lateral para a equipe do Botafogo, já batido pelo Eric. Ele recua a bola com o Renier, ele vai trabalhando com o Wendel Lomar sozinho. No campo defensivo, a equipe do Guarani marca ali da linha que divide o gramado para trás. Com isso, o Wendel Lomar vai levando. Toca no círculo central com o Gama, recua com o Wendel Lomar. Ele vai virando na canhotinha com o jogador que é o Thalisson. Toca com o Silvinho. Silvinho vem caminhando, vem carregando para o meio. Vira para o lado direito. Tava o Caio Melo no meio do caminho. Recupera a posse de bola o Gama. Como corre esse número 5 da equipe do Botafogo. Joga na frente, Camilo faz o domínio. Chega a marcação ali do Pablo Baianinho. O Camilo vai levando, tocou para ninguém. Nos pés do JP Galvão, que bate pra frente. Não quis saber de brincadeira. Ali o Denis Júnior foi fazer. Deu falta do Denis Júnior. Ele deu falta do Denis Júnior em cima do Wendel Lomar ali no círculo central. Vai ter alteração, Zanqueta. Alteração sai o número 21. Tá Silvinho. E entra o 11. Tá entrando o número 11. Rodrigo Alves, é isso? Isso, Rodrigo Alves. Rodrigo Alves, então, confirmando a alteração, saindo 21, Silvinho para a entrada do 11, Rodrigo Alves, correto? Correto. E o Guarani vem descendo, tira o Evandro de cabeça, sobe ali o Natan, e subiu ali também o jogador da equipe, o Thalisson. O árbitro deu falta, né? Do Natan em cima do Thalisson. Correto. Falta para a equipe do Botafogo da Paraíba, campo defensivo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, cadeiras, enfim, tudo o que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na rua Alves Machado 272, telefone 3231-3299. E a equipe do Botafogo tenta sair jogando lá pelo lado canhoto, bola com o Evandro, toca mais à frente, com o jogador ali que é o Rodrigo, que acabou de entrar. A marcação, opa, o juiz mandou continuar. E o Evandro faz a finta, invadiu a grande área, fez cruzamento, tava na bola, o Rafael tira.
alivia pro Guarani. Uma jogada do Evandro lá pela linha de fundo, quase que complica ali pra zaga do Guarani. E agora o Andrei E sai caiu. pagando geral o Natan em cima do JP Galvão. E o Andrei tá caído lá, né? Isso, caiu o Andrei. Tá caído o goleirão. Wagner Ferreira, 15 minutinhos e meio passados desse segundo tempo, continua 1-0 pro Guarani. O Guarani continua com muita vontade, muita disposição, mas me parece que tá com um pouquinho o freio de mão puxado nesse segundo tempo, hein? Tá dando campo pro time do Botafogo chegar. Já teve a sorte aí do pênalti desperdiçado pelo Camilo. Aliás, o Camilo tá com 39 anos, já está fazendo hora extra no time do Botafogo, porque lento, parado, perdeu o pênalti. Para mim não será surpresa se for substituído a qualquer momento. Tá, e agora o departamento médico do Guarani tá caminhando ali para fazer o atendimento pro goleirão Andrei. É estranho, porque a bola veio rasteiro, o Rafael, né, interceptou a jogada ali, não chegou no Andrei, né, Wagner? Mas ele, sei lá, não entendi. É o Miguel, né? É o Miguezão, caiu ali sem acontecer nada. E a bola tá parada aonde, hein? Tá lá, é lateral para a equipe do Botafogo. Do Botafogo, o Rafael interceptou, a bola saiu em lateral. Nesse momento, sendo atendido o goleiro do Guarani pelo departamento médico ali, dentro da pequena área, setor defensivo da equipe bugrina. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa pra você o tempo e placar de jogo. Jogados 17 minutinhos, chegando a 17 minutinhos desse segundo tempo, aqui no Brinco de Ouro, é a quarta rodada, é Série C, o placar está assim. Guarani 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Gringo. Agora tá tudo ok ali com o goleirão do Guarani. Vai ser autorizada a cobrança de lateral para a equipe do Botafogo. Sai jogando ali a bola com o Wendel Omar, ele recua a bola no círculo central com o Renier. Ele faz o domínio, vira para a direita, o Eric já recebeu, veio o Pablo Baianinho tentar fazer a marcação, ele coloca na frente com o Camilo. Camilo faz o domínio, tá passando para receber o Gabriel Honório. Gabriel Honório partiu para a linha de fundo, fez o cruzamento, dá o soco na bola, André, a bola sobrou com o Evandro, bateu pro gol, bateu para fora. Pegou até com uma certa plasticidade na jogada o Evandro, mas pegou muito mal, né, Zanqueta? O Honório tentou o cruzamento, o Andrei cortou, e o número 18 tentou de primeira, mas a bola saiu longe do gol do Guarani. Andrei já cobra o tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. O Andrei de perna direita faz o lançamento, pelo menos bola parada ele acerta legal, ó lá. Ele fez o lançamento na frente, Gama, tava lá, intercepta a jogada, a bola sobra com o jogador ali que é o Thalisson. Thalisson caiu, quem caiu ali foi o Honório. Honório agora marcou falta. Falta do Caio Melo em cima do Gabriel Honório no ciclo central. A falta para a equipe do Botafogo da Paraíba. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. Moda é Biguá. Você está curtindo a Jornada Esportiva da Grigo? É bom demais ter você conosco aqui nas nossas transmissões, nas nossas jornadas esportivas. E a equipe do Botafogo vai descendo. Lá no campo de ataque, o Wendel, o Lomar tentou fazer o cruzamento, a bola bate no Natan, subiu, o Natan subiu, o Lomar também caiu, o Lomar. E agora? Tentou sair jogando a equipe do Guarani, mas sofreu a falta. O Rafael Bilu no setor defensivo, falta para o Guarani, correto, Luiz Anqueta? Correto, o Bilu tentou o contra-ataque do Guarani, foi derrubado. Falta que Rafael na bola cobra. Ninguém ali, todos os jogadores do Guarani fazendo aquecimento, mas nenhuma movimentação de algum jogador para entrar, né? Nenhuma. A turma que estava aquecendo voltou pro banco, a do banco veio pro aquecimento e fica nessa troca. E a equipe do Botafogo trabalhando no setor defensivo, bola com o Renier, ele faz a finta em cima do Isaac, toca na frente, a bola com o Gabriel Honório, e a bola agora bateu nele, chega 3 jogadores do Guarani na marcação, Caio Melo, toca com o Isaac, e que jogada bonita pro Rafael Bilu, pode ser bem a jogada, ele toca mais na frente com o Denis Júnior, bateu pro gol e entrou! Alegria, alegria. Gol do
Deni Júnior, camisa número 9. Num contra-ataque, o Isaac achou o Rafael Bilu. O Rafael Bilu deu uma servida dentro da grande área pro Deni Júnior, que bateu de direita, sem chances nenhuma pro goleirão Wallace, que não pôde fazer nada a não ser buscar ela no fundo do gol. Amplia o placar a equipe do Guarani. Deni Júnior, camisa número 9, quando eram jogados 20 minutinhos desse segundo tempo. 2 para o Guarani, 0 para a equipe do Botafogo. Torcedor bugrino, pode vibrar, pode pular, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor bugrino. 2-0, desta vez o Deni Júnior, Luiz Anqueta. É uma bela triangulação do ataque do Guarani. O Baianinho roubou a bola, tocou para Isaac, que achou o Bilu de frente pro gol, que não foi fominha, e rolou para Deni Júnior tocar no canto do goleiro. 2-0 do Guarani. E substituição do Guarani. Vem 3 substituições. Rapaz do céu, vai vir 3 de uma vez. É legal pra caramba isso. Wagner Ferreira, 2-0 para a equipe do Guarani. Olha, uma bela triangulação, né? Feita pelo Isaac, acionando o Bilu, que ao invés de bater pro gol, ele viu a penetração do companheiro, o Deni Júnior. E o Deni Júnior bateu de primeira, estufando a rede e fazendo um belo gol, né? Belo gol do Guarani, agora ele faz 2-0. Sai Isaac. Para tranquilizar o seu torcedor e o seu próprio time em campo. Sai Isaac e entra Matheus Sarará. Eu vi subir ali a placa do Pablo Baianinho também, viu? Sai Pablo Baianinho e entra João Vitor. Tá, vamos lá, vamos. Entrou João Vitor. Entrou também quem? O Matheus Sarará, é isso? Matheus Sarará e Justen. E o Lucas Justen. Saíram JP Galvão, Isaac e Baianinho. Baianinho saiu bravo, hein? Baianinho saiu bravo. Bravo. Deu pra perceber aqui. E lá vem descendo a equipe do Guarani, bola com o João Vitor. João Vitor faz a finta, toca mais atrás. Quem tá ali agora? Depois você confirma pra mim os números dos que entraram, por gentileza. 15, Sarará. 15, o Sarará. 23, João Vitor. 23, o João Vitor. E número 2, o Justen. 2? Isso. 22, né? 22, lugar do 2. 22. Tá, legal. E as alterações do Marcelo Fernandes? 3 de uma vez, Wagner Ferreira. Eu dei a impressão que ele não está satisfeito com esse 2-0, não. Eu acho que as mudanças que ele fez para melhorar a lateral direita, né? Onde o JP Galvão muito tímido, entrando no Justen descansado. E tirou o Bahia. Olha o Guarani. E lá vem o Guarani pelo lado canhoto. O Emerson faz o cruzamento para dentro da grande área. Tava o Endelomar. Ele tira, complementa o Eric, sai jogando o Renier com o Gama. Pode continuar, Vagnão. Agora, foi visto aí que o Pablo Baianinho não gostou da alteração, mas ninguém gosta, né? Não gosta. Para substituir o Anderson Leite e é substituído. Então, não ficou muito clara aí essa alteração, mas de qualquer maneira, a comissão técnica entende que movimentação ali seria necessária. Então colocou o João Vitor, que é um jogador mais interessante do que o Pablo Baianinho, diga-se de passagem. E o Sarará no lugar do Isaac. Sarará é um jogador mais de marcação, né? Aí sim, alguns cuidados no meio campo para não deixar o Botafogo crescer e diminuir a vantagem do Guarani. Tá aí. E vem descendo a equipe do Botafogo da Paraíba. Tá no prejuízo, 2-0 pro Guarani. Bola com o Silvinho. Silvinho faz o domínio, joga ali no círculo central com o Gama. Ele domina, olha pra direita. Tem o Eric pra receber. Já recebeu o Eric. O Eric tem do ladinho o Gabriel Honório. Toca pro Gabriel Honório. Ele segura a bola. A marcação do João Vitor em cima dele. Recua a bola com o Gama. Gama vai virando da direita pra canhota. Bola com o Endelomar. Joga mais à frente com o Evandro. Chega no carrinho. O Lucas Justen. O Evandro faz a finta. Troca com o Silvinho. Chega na linha de fundo. Faz o cruzamento. A bola bateu no Natan, bate no Silvinho e o Natan vibra, Zanqueta. O Natan saiu vibrando, porque como se fosse um gol ao cortar o cruzamento do Silvinho. O Silvinho já saiu, né? Acho que era outro jogador. Deixa eu ver aqui. O Silvinho saiu, exatamente. É o carequinho ali, ó, que tava na bola.
Exatamente. Que brilhou a careca, né? Eu fui no embalo do Silvinho, mas já saiu, realmente. Já saiu mesmo. A iluminação do Guarani aí, ó, deu uma brilhada geral na carequinha ali. Eu achei que era o Silvinho ainda, mas realmente já saiu. A equipe do Guarani tenta chegar no campo de ataque. Bola ali com o jogador que é o Matheus Sarará. Ele vai bater de fora da área, bateu a bola, bate no Gama, saiu em escanteio pro Guarani, Zanqueta. Sarará chegou, chutou, mas a bola desviou em Gama. Escanteio para o Guarani, que Caio Melo vem para a cobrança. Vagnão, 2 no primeiro tempo, 2 no segundo, é isso, né? Os escanteios pro Guarani. Exatamente, 4 escanteios, nenhum pro Botafogo. Nenhum pro Botafogo, exatamente. A torcida do Guarani faz a festa no Brinco de Ouro. Tá conseguindo os 3 primeiros pontos, a primeira vitória na Série C. Faz tempo que o Guarani não tinha o saborzinho da vitória, hein? Escanteio, tá na bola o Caio Melo. Ele vai de perna direita, tá autorizado, vai fazer levantamento pra dentro da grande área. Faz o cruzamento, bateu fechado, sobe de cabeça a zaga. Não, e o juiz tá marcando o que ali? O que ele marcou ali? Perigo de gol. Perigo de gol, né? Também não entendi. A bola saiu aqui no cabeceio de Denis Júnior. Saiu então, já bateu. Sai jogando a equipe do Botafogo. O número 11, o Rodrigo Alves, que eu confundi com o Silvinho. Agora o lançamento O Vagnão falou que é o 01, que é a única placa de patrocínio que tem aqui no campo, né? O que era? Falou. Tá tendo alteração na equipe do Botafogo. Vem de baseada também. E vem mais uma no Guarani também. Vem no Guarani também. Vamos ver. Tá saindo o Rafael Bilu. Provavelmente é o Cristiano que vem, né? Ó, no Botafogo tá saindo o 10. 10 é Camilo. o Camilo. Entrando 9. Entrou o número 9. Que a gente já vê quem é. Henrique Dourado. Tá saindo também o 7, o 19, entrando o 7. Henrique Dourado. Rafinha. Saiu quem? O 19? 19, entrou o 7. Rafinha. Saiu o Denilson para a entrada do Rafinha, número 7. E no Guarani você confirmou quem que entrou, Zanqueta? Vou confirmar aqui, mas deixa eu ver se foi o Cristiano, 21. Tá. Provavelmente é ele mesmo que está ali do outro lado. É ele mesmo. É o 21, Cristiano. Últimas alterações dos 2 técnicos. Tanto do Marcelo Fernandes quanto do Antônio Carlos Zago. Tá aí. E vem descendo a equipe do Botafogo, tentou chegar lá na frente. Quem estava na bola era o Rafinha, primeira participação, mas já perdeu a bola. Tá ali o Denis Júnior. Ele veio ajudar no círculo central ali, sofreu a falta. Falta do Rafinha em cima do Denis Júnior, falta pro Guarani. Wagner Ferreira, últimas alterações, tanto do Marcelo Fernandes como do Antônio Carlos Zago. O do Camilo foi caçar pra cantada, né? Eu já dizia que um jogador parado, sem movimentação, já com 39 anos, até tava no lucro jogando todo esse tempo. E a equipe do Guarani vem chegando no campo de ataque, a bola com o Cristiano. Ele tá aqui no lado canhoto. Bateu em cima do Eric, a bola saiu. Em mais um escanteio pro Guarani. Wagner Ferreira, pode continuar, Vagnão. Pois é, então a saída do Camilo já era esperada. E ele tira também o jogador Denilson para colocar o Rafinha com a camisa 7. Então, as últimas alterações, e no Guarani eu não tiraria o Bilu não, talvez por cansaço, mas estava bem no jogo, né? Ídolo no primeiro tempo e agora foi substituído pelo Cristiano. Vamos ver como é que fica o Guarani até o final da partida. Escanteio que o Caio Melo de perna direita faz a cobrança, bateu fechado, sobe a zaga, tirou, a bola sobra com o Cristiano, bateu, opa! Deu uma furada ali o Honório que eu vou falar pra você, hein? Sobrando com o Wallace agora, ele tenta sair jogando, vai amarelar de bobeira, né? Cartão amarelo para o número 4 do Guarani, que é o Lucas Rafael. Que atrapalhou a saída do goleiro Wallace do Botafogo, de bobeira. Amarelou de bobeira pro Lucas Rafael, um lance ali que, né, não precisa, um zagueirão tomar um amarelo desse daí, pode complicar de bobeira. E a equipe do Botafogo vem chegando lá pelo lado canto, faz o cruzamento, subiu de cabeça, o Rafael colocou em escanteio, o primeiro escanteio da equipe do Botafogo da Paraíba no jogo, Zanqueta. O primeiro escanteio que vai cobrar o número 11 do Botafogo. Tá lá para fazer a cobrança o Rodrigo Alves. O Carequinha tá lá, ó, vai fazer a cobrança de perna direita, levanta o braço direito, faz a sinalização ali pra galera que tá dentro da grande área.
Escanteio para a equipe do Botafogo. 30 minutinhos jogados, segundo tempo de jogo. Tá 2-0 pro Guarani. Tá autorizado, Rodrigo Alves bateu de perna direita, bateu fechado. Subiu esquisito, o André, a bola sobrando, vai entrar, bateu entrou! Alegria, alegria, galera. Do Botafogo! Ele tem a marca do artilheiro Henrique Dourado, camisa número 9. Quando eram jogados 30 minutinhos desse segundo tempo. Numa saída esquisita do Andrei. A bola sobrou ali com o Rafinha, ele chutou, sobrou a bola pro Henrique Dourado, que meteu a bola pro fundo do gol. O Andrei não pôde fazer nada a não ser buscar ela no fundo do gol. Diminui a equipe do Botafogo. Agora 2 para a equipe do Guarani. 1 para o Botafogo. Henrique Dourado, número 9. Torcedor do Xerife. Pode vibrar, pode cantar, pode pular. Sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Botafogo. Diminui, Zanqueta. Não dá pra ficar elogiando o goleiro, né? Saiu caçando borboleta, não achou nada. E no bate-rebate o matador Henrique Dourado empurrou para o fundo da rede. Diminui o Botafogo e agora pressão para o Guarani. Tá, e tá saindo aí a público e renda? 2.614 pagantes, 392 não pagantes, para um público de 3.006 pessoas. Um total bruto de R$ 47.840. Tá, e não deu 3,5, hein? 3 mil torcedores, 3.006, é isso, Zanqueta? 3.006. Aí, não deu 3,5. Aí. Isso porque tivemos 392 convidados. Tá aí. Diminuiu o Botafogo, Wagner Ferreira. São números que são coerentes, né? Ontem no Campo da Ponte, tivemos quase 6 mil. 80 mil de renda. Hoje, 3.047. Acho que tá dentro, né? Tá dentro, exatamente. E no jogo do Corinthians, 44 mil pessoas com uma renda de 2 milhões. E a equipe do Botafogo vem descendo lá pelo lado canhoto. O Evandro tenta fazer o cruzamento. Chega a marcação do Lucas Juster. O Evandro não deixa a bola sair, não recua a bola com o Rodrigo Alves. Faz a finta, caiu. O árbitro pediu, marcou. O árbitro pediu, não. Quem pediu falta foi o jogador do Botafogo. E amarelinho para Cristiano. Cristiano, amarelou para ele também, Zanqueta. É isso mesmo, né? Isso. Cristiano. Chegou atrasado, derrubou o jogador do Botafogo e levou o cartãozinho amarelo. E é falta que pode levar perigo para a meta do goleirão Andrei. O André que deu uma saída esquisitíssima ali no gol, né? Mas, vamos ver aí agora. É falta o Rodrigo Alves, ele que bateu o escanteio aquela hora, tá ali para fazer a cobrança, o número 11 da equipe do Botafogo da Paraíba. 34 minutos estamos chegando nesse momento. Tá 2-1 pro Guarani. Falta para a equipe do Botafogo. Tava um placar até tranquilo o Guarani, mas dizem que 2-0 é perigoso, Wagner. Daqui a pouquinho o Wagner não fala, porque vem bola na área do Guarani. Rodrigo Alves preparado de perna direita, vai colocar, tá apenas o jogador do Guarani ali, o João Vitor, que está na barreira. Faz o cruzamento, bateu direto, tira de cabeça quem tava lá no Sarará. A bola volta com o Eric no centro do gramado, ele bota lá na canhotinha, tá buscando o Rodrigo Alves de novo, o Rodrigo Dourado toca de cabeça. Houve um choque de cabeça ali, 2 jogadores caídos e os jogadores do lado pedem que os departamentos médicos, ambos entrando correndo nesse momento. Choque de cabeça, né, Zanqueta? Exatamente, 2 jogadores subiram para disputar a bola e de cabeça foi chamado, estão chamando a ambulância. Pelo jeito, deu para perceber ali a aflição dos jogadores do lado. Choque de cabeça, os jogadores caídos ali, tanto um jogador do Guarani, não dá pra ver aqui, você consegue ver, Wagner, quem foi? Conseguiu ver ou não? Os dois subiram ali não deu mesma pra... bola, o choque de cabeça inevitável. Ambulância em campo. E pela atitude dos companheiros, né, a coisa foi grave. A ambulância entrando nesse momento, as 2 ambulâncias, hein? As 2 ambulâncias entrando nesse momento,
aqui no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Houve um choque que deu para perceber na hora que não foi legal. Tá ali, uma já tá saindo do lado, a outra também, pelo jeito. Deus queira que ela saia e volte pro lugarzinho delas, que não tenha sido nada demais, né, Wagner? É isso que tá acontecendo, graças a Deus, né? Dispensaram as ambulâncias, isso é um bom sinal, né? A ambulância foi fazer uma apresentação no estádio Brinco de Ouro. Vai cobrar um frete a mais. Vai cobrar, já levou um, né? Já levou um torcedor ali que infelizmente caiu ali da arquibancada no gol do portão de entrada, onde fica a torcida Fúria ali, a Guerreira, as organizadas, né? Torcida jovem. E agora, graças a Deus, a ambulância voltou pro lugar. Os jogadores... Um é o Lucas Justen. Deu pra ali, ó, tá lá voltando, tá com a mão na cabeça, mas tá voltando. E o outro do Botafogo é o Rodrigo Alves, esse não consigo ver daqui. Não, o Alves não é, não. Não é ele, não. Não é. Consigo ver pela carequinha. É o Thalisson. Número 20. É o Thalisson, exatamente. É o Thalisson e o Lucas Justen. Mas tá legal, os dois já estão legal, a partida vai ser reiniciada. O Andrei Bata, o Henrique Dourado tava na frente do Andrei ali. Sobe o Gama, a bola sobra com o Eric. A equipe do Botafogo tenta sair jogando pelo lado direito. Lançamento feito por Gabriel Honório. O Emerson antecipa a jogada, recua com o Lucas Rafael, que não quer saber. Dá um chutão na frente, sobe o Gama de cabeça. Recua a bola ali com o Wendel Lomar. Sai jogando a equipe do Botafogo lá pelo lado canhoto. Oi. Com as mudanças do Guarani, o Guarani não recuou. Deu uma ou recuou, ou a equipe do Botafogo tá saindo mais, né, daqui a pouquinho. E agora quem sofreu ali foi o Gama, caiu. E aí, Wagner Ferreira, bola no centro do gramado, dá pra você falar, Guarani recuou, ou o Botafogo que tá imprimindo uma pressão ali no campo de ataque? Só um minutinho, que vem a equipe do Botafogo, fez o cruzamento, Rafael tira. E aí, agora todos os jogadores no campo de ataque do Botafogo, que vem descendo o Gama, faz o lançamento, a bola pro Eric, muito longa a bola saiu. Wagner Ferreira, e aí? Falta muito para acabar ou não? Falta 37 minutinhos e meio, estamos chegando agora, segundo tempo. Qual foi o gol? O minuto do gol? O minuto do gol foi aos 30. 30 minutos do Henrique Dourado. Muito bem. Eu acho que o Guarani foi precipitado nas alterações, hein? Acabou tirando todo o poder ofensivo do time. Tirou o Rafael Bilu, que vinha incomodando, para colocar o Cristiano, que não tem todo o potencial que tem o Bilu. Tirou o Isaac e colocou o Saralaca, jogador de marcação. Então o Guarani ficou refém dessas alterações, jogando... O Zanqueta tem razão. O time está jogando do meio campo para trás, sem qualidade nenhuma dos caras que entraram também. Então, arriscada a atitude, né? Será que foi só do Marcelo Fernandes? Em todo caso, vai ser responsável por isso. Por enquanto, o Guarani continua vencendo por 2-1, mas perdeu totalmente a força ofensiva. Outra partida que está acontecendo nesse momento na Série C, continua Náutico e Brusque 0-0. Como eu disse, né, com esse resultado, o Guarani ainda vencendo, e se tudo continuar da mesma maneira, o Guarani vence essa partida, conquista os 3 pontos, está na 14ª colocação, hein? 14ª colocação, estava em 20º, olha aí como é importantíssimo os 3 pontos. Falta cobrada pelo Rafael, tá buscando o Denis Júnior, sobe de cabeça o Renier. A bola volta com o Matheus Sarará, toca do lado com o Natan, tenta virar aqui pelo lado canhoto, pegou mal na bola, sobra com o Eric. Eric, ele lança na frente com o Henrique Dourado, toca de calcanhar a bola com o jogador que era o Rafinha, tentou inverter pro Rodrigo Alves, sai Andrei. Dá um chutão e olha que dá um lançamento pro João Vitor, não. A bola foi muito longa, saiu, é lateral para a equipe do Guarani, né, Zanqueta? O Andrei tentou a ligação direta com o João Vitor, mas a bola saiu muito forte, lateral que o número 22 do Botafogo já cobrou. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 997944665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. Agora falta do Caio Melo em cima do Rodrigo Alves, falta ali com o Wendel Lomar, bate rapidinho no círculo central, toca com Gama, ultrapassa a linha que divide o gramado, número 5, pisa na bola, toca do lado com o Thalisson vai virando na canhotinha com o Wendel Lomar, tem espaço para descer, agora que tá chegando o Caio Melo na marcação, ele faz o break, chega o Gama, já recebe o número 5 novamente, enfiada de bola, tava na jogada o Lucas Justen, toca com o Denis Júnior, ele toca com o João Vitor, quem sabe um bom lance aqui pela canhotinha, tá passando o Emerson, já recebeu, o Denis Júnior caiu no meio do caminho, a equipe do Guarani, o Emerson faz o cruzamento, tava o Eric, na jogada, coloca os pés, coloca em escanteio pro Guarani, Luiz Anqueta. O Emerson tentou o cruzamento, o número 22, Eric, antecipou a jogada, escanteio para o Guarani, que Caio Melo, sem pressa alguma,
chega para a cobrança. Sem pressa, realmente. Enquanto isso, dá tempo de falar. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Tá aí, ó. A gente falou do Clube Concórdia, agora que o Caio Melo chegou, pega na bola, levanta o braço direito, tá olhando aonde fica o bico da bola, fazendo, ou ele tá lendo a bola, não é uma bola de cristal, então ele tá procurando o bico da bola. Coloca no chão, vai ser autorizado de perna direita, faz o cruzamento para dentro da grande área, o Caio Melo sobe de cabeça, alivia a zaga, sobe a bola com o Cristiano, bateu para ninguém. Nos braços do Wallace, que tem pressa, sai jogando lá no lado canhoto, a bola com o Evandro, vem descendo, toca com o Rodrigo Alves no círculo central, ele faz a finta em cima do jogador, o Matheus Sarará, já joga com o Gama, vai virando no lado direito, a bola com o Eric, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, mais à frente com o Gabriel Honório, recua a bola com o Gama, Gama recebe, a equipe do Guarani totalmente recuado nesse momento, bola com o Rodrigo Alves, ali na meia esquerda, faz o cruzamento para dentro da grande área, toca de cabeça o Lucas Rafael, tenta evitar a saída aqui, o Gabriel Honório evitou, ele pega na bola, chega a marcação do Emerson em cima dele, ele faz o cruzamento de perna canhota pra dentro do gol, a bola sobra com o Rodrigo, a bola explode na zaga, tira de qualquer maneira o Matheus Sarará. Bate-rebate que a torcida do Guarani ficou com os cabelos em pé nesse momento no Brinco de Ouro. E vem de novo a equipe do Botafogo da Paraíba. Bola com o Thalisson, vem descendo lá pela meia esquerda, tá fechando para receber o Evandro. Ele prefere fazer o cruzamento com o Henrique Dourado, mata no peito, tira Matheus Sarará mais uma vez. A bola volta com o Endel Lomar, a equipe do Botafogo tenta fazer uma pressão nesse final de jogo. 42 minutos, 2-1 pro Guarani no Brinco de Ouro. Bola com o Endel Lomar, ele joga com o jogador que é o Thalisson, tem liberdade. Mais à frente o Evandro, chega a marcação do Cristiano em cima dele, ele vai levando para o meio com o Rodrigo Alves, devolve a bola com o Thalisson, vem descendo a equipe do Botafogo, ele faz a finta, dá o break de perna direita, cruza para dentro da grande área, subiu o Lucas Rafael, tem o Gabriel Honório ali também, melhor pro Emerson. O Emerson tenta sair jogando, dá um chutão na frente, não tem ninguém. A bola saiu, é lateral para a equipe do Botafogo. Pressão da Botafogo, né, o Wagner Ferreira? Agora ele chamou o Botafogo para cima, né? E corre o risco de sofrer o gol de empate. Já estamos com 42 minutos e meio passados. Segundo tempo, tá 2-1 pro Guarani. O Botafogo tá metendo pressão. Vem descendo de novo com o Evandro lá do lado canhoto, tá puxando pro meio. A marcação em cima dele do Cristiano, bateu de longe, bateu para fora. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Luiz Anqueta. O Cristiano tentou a bola chutar de longe pro gol do Andrei, sem perigo algum. E pressão do Botafogo, tá parecendo um ataque contra a defesa. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Informa para você o tempo e placar de jogo. 43 minutos desse segundo tempo, o placar está assim, ó. Guarani 2, Botafogo 1. Futebol é aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Sai jogando a equipe do Botafogo, sobe de cabeça o Natan, toca a bola, mata no peito o Cristiano, joga com o Matheus Sarará, espera a chegada do Emerson, mais à frente tem Caio Melo, recebeu no lado canhoto, tá passando o Cristiano, ele prefere fazer o lançamento para dentro da grande área para ninguém. Nas mãos do goleirão Wallace. O Wallace tem pressa, hein? Bate de perna direita, faz o lançamento, tá buscando o Henrique Dourado lá na frente, faz o domínio mais ou menos, né? Chega o Rafael, que domínio horrível, né? Quem tá lá agora para receber e sofreu a falta? Não sofreu a falta não. O árbitro deu apenas lateral para a equipe do Botafogo. Vem descendo o Rodrigo Alves, recupera a posse de bola o Cristiano, sai jogando lá pelo lado direito, o Cristiano bate em cima do Evandro, recupera a posse de bola o Botafogo, Rodrigo Alves joga mais atrás com o Gama, Gama faz o domínio, tem do lado o Evandro novamente, bem na linha aqui de vídeo gramado, ele joga com o Rodrigo Alves, tava ali o Natan. Rouba a bola, sai jogando com o Caio Melo, joga com o Denis Júnior no círculo central, o Denis Júnior faz a finta, devolve com o Caio Melo, devolve com o Denis Júnior, a equipe do Guarani vem descendo, não tem ninguém também, né? Ele quis passar no meio do Evandro, levou melhor a equipe do Botafogo da Paraíba, que sai jogando com o Thalisson. Thalisson joga mais na frente com o Rodrigo Alves, recua com o Gama. Tá 2-1 pro Guarani. Estamos chegando a quase 45. Daqui a pouquinho os acréscimos, vai subir ali a placa. E o Botafogo vem descendo pelo lado direito. Bola com o Gabriel Honório. Recua a bola com o Gama. Chega o Caio Melo, marca a distância no círculo central. Já recebe o Renier. Vai virando a bola com 6 minutos a mais. 6 minutinhos, vamos até 51 minutos desse segundo tempo. A equipe do Botafogo trabalhando ali no círculo central com o mesmo tempo do primeiro tempo, hein? 6 minutinhos. Recua
com o Renier, vai virando pra canhotinha. Quem tá na bola é o Wendel Lomar, tem ali o Evandro aberto, ele vai preferir fazer o levantamento pra dentro da grande área, sobe de cabeça o Sarará. E agora a bola sobra com o Denis Júnior. Se ele ganhar, ninguém chega pra ele. Ele vem descendo sozinho, é 3 contra 1, ele faz a fita, chega a marcação do Thalisson, mas o Denis Júnior fez a falta. Falta em cima do Thalisson, né, Wagner Ferreira? Olha, ele fez o gol, mas pra mim ele é candidato a um dos quadros no final da jornada esportiva da Grigo. Seria aquele pezinho? É isso. E vem a equipe do Botafogo, bola com o Gama, toca ali com o Rafinha, Rafinha recebeu, gira, toca no círculo central com o Thalisson, Thalisson recebe, vai virando aqui pro lado direito com o Eric, Eric já recebeu, chega na marcação dele, o João Vitor, ele recua, espera a chegada do Thalisson no círculo central, ele recebeu, vai virando pra canhotinha agora com o jogador que é o Rafinha, Rafinha recebeu, é o Gama toca ali com o Evandro, toca na frente, na linha de fundo, apenas vai fazendo a cobertura o jogador do Guarani, a bola sai em tiro de meta para o Andrei fazer a cobrança. 46 minutos e meio jogados, segundo tempo de jogo, vamos até 51 e despencou o jogador do Guarani lá, Luiz Anqueta. Isso acho que é para ganhar tempo, porque não teve nenhum lance de a mais no jogo. Mas ó, dá uma olhada, o técnico do Guarani, o Marcelo Fernandes, ele fez o movimento, olha lá, levanta, tá falando para levantar lá. Porque se ele ficar lá vai ser acrescido mais um minuto. Aí complica, né, o Wagner? Pois é, aí o tiro pode ser pela culatra, né? Culatra, porque exatamente. dá um minuto a mais, o time do Botafogo tá em cima, pode aproveitar esse minuto a mais e descontar aí com um gol de empate. Bom, tá certo o Marcelo Fernandes, mandou levantar e segue o jogo. Segue o jogo, Rodrigo Alves toca de calcanhar a bola com o Evandro, ele já achou o Rafinha, chega a marcação em cima dele do Sarará. E o Cristiano não ganhou uma bola ali na direita, exatamente. Já bateu a falta a equipe do Botafogo da Paraíba, vem descendo pelo lado canhoto, bola com o Rodrigo Alves, recua com o Evandro, encostou o Gama para receber, já recebeu, mais uma vez. Eu queria ter uma estatística de quantas vezes esse Gama ele tocou na bola hoje, viu, Vagnão? Vem descendo lá pelo lado canhoto, bola com o Rodrigo Alves, chega a marcação do Cristiano em cima dele, ele toca pro Evandro, faz o cruzamento para dentro da grande área, o Sarará toca esquisito de cabeça, mas o Andrei evita a saída. Segura firme, tem pressa, hein? Bateu ali pra frente, poderia ter segurado, né, Andrei? Tocou nos pés do Eric. O Eric faz o cruzamento pra dentro da grande área. Sai, Andrei, segura firme. Segurou firme. Eu não sei por que o Andrei tá com tanta pressa, Wagner Ferreira. Bem, se ele acerta esse lançamento pro João Vitor aqui, poderia ser o terceiro gol, né? Porque era um mano a mano, o João Vitor com o marcador. Mas foi muito forte. O vento está, inclusive, soprando a favor do ataque do Guarani. De qualquer lançamento, a bola vai com muita rapidez. E o Guarani, trabalhando com o Matheus Sarará, joga ali com o João Vitor no campo intermediário, tem espaço para levar, ele vai levando sozinho, faz a finta, caiu, pediu falta, o árbitro marcou. Marcou, falta do Evandro em cima do João Vitor. Campo intermediário, frontal à meta do Wallace, né, Luiz Anqueta? Isso, o João Vitor tentou o lance individual, foi derrubado pelo jogador do Botafogo. Falta frontal ao gol do Wallace, que Sarará na bola tenta fazer o terceiro gol do Guarani. E vocês aí que estão curtindo a nossa jornada através do canal do Grigo, tá travada a imagem mesmo. Desde o início da nossa transmissão, a nossa imagem minha e do Vagnão tá travada, mas vocês percebem aí que o placar tá marcando, que o cronômetro tá rodando. Tem aí na telinha para você o tempo de acréscimo desse segundo tempo. Mas é bom demais ter vocês junto conosco. Paulo Marques está aí, Cristiano Salvione, grande Ronaldo Godoy. Estão todos, a Maria Elisa, tá tudo ligadinho. 2-1 Guarani, tá vencendo e tem falta. Tá o Matheus Sarará ali para bater. Tem também o Caio Melo. O Emerson saiu um pouquinho, vai o Matheus Sarará, tá autorizado, bateu rasteiro, defende o Wallace. O bom goleiro da equipe do Botafogo da Paraíba, que sai jogando, tem pressa, sai jogando com o Gama. Ele toca ali no círculo central, era pro Rafinha, o Natan antecipa, chega o Thalisson, rouba a bola, toca a bola de novo com o Rafinha. O Rafinha vai virando, tentou o Rodrigo Dourado, tava o Lucas Justen na jogada. Tentou jogar ali com o Denis Júnior, leva melhor o Wendel Lomar, recupera o Rodrigo, toca a bola com o Gama faz o lançamento do lado canto, saiu a bola, é lateral para o Guarani. Estamos chegando a 50 minutos, é a última volta do relógio, o Guarani está na frente. O árbitro está olhando para o cronômetro ali, viu, Zanqueta? Se demorar muito vai crescer mais um minuto, igual fez no primeiro tempo. E a torcida do Guarani, nesse momento, vai comemorando.
a primeira vitória na Série C. E o Guarani vem descendo lá pelo lado direito, bola com o Cristiano, faz o lançamento, tava o Eric na jogada, chega o João Vitor para fazer a pressão, sai jogando com o Endelomar, toca a bola, saiu na boa, hein? Toca com o Thalisson, sai jogando com o Eric, joga com o Gama, vem a marcação do João Vitor em cima dele, ele já achou ali o jogador que é o Rodrigo Alves devolve a bola com o Eric, o árbitro tá ali no centro do gramado. Acabou! Ponto o centro do gramado! Põe final de jogo aqui no Brinco de Ouro! Vitória do Guarani, os primeiros 3 pontos da equipe bugrina. 2 para o Guarani, 1 para o Botafogo da Paraíba. É festa do torcedor bugrino, aqui no Brinco de Ouro. Luiz Zanqueta. Estamos aqui na zona mista esperando os jogadores do Guarani que estão se reunindo no meio de campo, comemorando a primeira vitória no campeonato. Wagner Ferreira, como diria aqui o Beto Bassan no chat, ufa! O Guarani conseguiu uma vitória, mas correu um risco desnecessário, né? Vencendo por 2-0, era manter o time. Eu gostaria de saber a explicação, porque tirou o Bilu, porque tirou o Isaac. O time não estivessem brilhantes os jogadores, mas estavam ali levando um perigo para a defesa do Botafogo. No entanto, depois das alterações, o time foi jogar totalmente para trás e não conseguiu criar mais nada. Pelo contrário, deu espaço para o Botafogo chegar, diminuiu. E todo mundo novamente no goleiro Andrei. E quase que empata. É o tal negócio, né? O cara defendeu um pênalti, mas andou fazendo algumas lambanças durante o jogo. Então o pessoal eu não sei não, acho que o Andrei tá com dias contados aí no gol do Guarani. É evidente que, vejam bem, se for trocar agora, vai queimar o cara de uma vez. Mas não podemos pensar assim, né? Tem que pensar no grupo, né? E evidentemente que ele não está inspirando confiança nenhuma, nem nos seus companheiros e nem no torcedor. E eu tô vendo ali o Arzu, né? O preparador de goleiro do Guarani foi lá, cumprimentou o Andrei, tá conversando com ele. Nesse momento, os jogadores do Guarani, todos, os suplentes, os que estavam jogando, comissão técnica, todo mundo, todo o staff ali no centro do gramado, eles vão chegando. Então, bate palma pro André lá, abraço, todo mundo se abraçando. É festa. São os primeiros 3 pontos do Guarani, a primeira vitória na Série C. Aliás, uma vitória importantíssima. Agora, os jogadores aplaudem a torcida e recebem aí, né, a retribuição, as palmas também. Estou vendo o Luiz Zanqueta ali já na zona mista. Os jogadores vão se dirigir ali. Vamos ver se a gente consegue pegar a palavrinha dos jogadores que estiverem saindo. Hoje é para falar sossegado, né, Wagner Ferreira? Hoje ninguém vai se recusar a conversar com a imprensa, porque foi uma vitória importante, né? Não vamos dizer assim que foi uma exibição fantástica, mas o que importa são os 3 pontos. Quem tá aqui no túnel é o japonês. Eu não vou gastar meu japonês hoje, tá? Mas eu vou esperar quando ele for titular, eu converso com ele. E é importante a vitória também, mesmo porque o próximo jogo do Guarani ainda é dentro de casa. Vai jogar em casa contra o... Próximo jogo do Guarani, vamos olhar agora já, 5ª rodada do Guarani. São Bernardo. Sábado. É isso mesmo. Sabadão, tem mais jogo aqui. Bilu falando. Fez um ótimo primeiro tempo, o gol não saiu, mas você tentou na primeira etapa. O Bugre conquista os seus primeiros 3 pontos, o torcedor aliviado no Brinco. Sumiu o som do Bilu. Se o Zanqueta conseguir ficar um pouquinho de hoje, lado. Aí. Graças a Deus a gente coroado com essa vitória. Espero que seja a primeira de muitos, vai ser com certeza. E essa vitória a gente deseja a torcedor bugrino. Tá aí. Tá chegando o goleiro ali, Andrei. O Zanqueta tem que sair, né? Enquanto tiver Isso. O jogador tá na frente do microfone, aí o som não sai, né, Wagner? Forma uma barreira, né? Eu acho que aconteceu no primeiro jogo entendido. Foi mal entendido, mas eu tive que manter a cabeça erguida, trabalhar, saber o meu valor e esse que entrar em campo, vestir essa camisa, tem que saber que o pé é muito grande,
quem está aqui tem que suportar a pressão, tem que saber lidar com isso tudo. Mas é isso. A gente firme duro, feliz com os primeiros 3 pontos da competição, que seja os primeiros 3 pontos de muitos. Se Deus quiser, nós vamos botar o Bugre no devido lugar dele, que é no escalão do Campeonato Brasileiro. Aí, Andrei, falou que teve um mal entendido, que com trabalho e dedicação vai conseguir colocar o Guarani no escalão do Campeonato Brasileiro. Tem mais alguém aí, Zanqueta? Tenta Caio Melo. Com certeza. Eu acho que esse grupo tá... Não tá... Já tá picotando o som do Caio Hoje Melo. acabou sendo mais uma vez, mas... Como eu disse, né? Tanto agradecer essa comissão que chegou, todos que chegaram. Fora, né? Do staff, todo o staff. Desde de campo e em algum momento também a gente tem uma parcela de culpa por eles terem ido embora. Então agradecer a todos eles. Tá aí mais um jogador do Guarani. Tem mais alguém aí, Zanqueta? Tem jogador ali parado ainda. Quem que tá ali, hein? Não dá. Agora apagaram as luzes. Boa noite, né? Pela oportunidade de ter feito o gol ali. Mas mais feliz ainda pela vitória. A gente precisava dessa vitória, ainda mais diante da nossa... A gente conseguiu a primeira vitória. Tá cortando bastante o áudio. Eu acho que quem tá falando lá é o Emerson, quem tá falando agora nesse momento, mas tá cortando bastante, viu, Zanqueta? Fica picotando. Isso. Exatamente. Mas tá bom, quem tava falando é o Emerson, falando que a pressão vai existir sempre e que tá muito feliz por marcar o gol e sair com a vitória do Guarani. Maravilha, Zanqueta. Sensacional, hein? Sensacional você fazendo aí, se não fosse o probleminha técnico, realmente, da distância do sinal aí do microfone, né? Que pega a barreira do jogador que tá de costa, então ele fica na frente do microfone. Mas sensacional. Luiz Zanqueta, pra eu, né, tá liberando aí você, né? Quem sou eu pra liberar Luiz Zanqueta? Rapaz do céu. Mas pra deixar você mais sossegado, pra você subir aqui, eu vou pedir pra você dar o seu voto pro craque da Grigo, para os jogadores do time do Guarani. Quem que você gostou aí que foi positivo nessa equipe do Guarani, Zanqueta? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu gostei muito do Caio Melo, do Natan, foi um motorzinho, mas pra mim o Bilu foi essencial para essa vitória do Guarani. Lutou, e a partir do momento que ele saiu de campo, o Guarani perdeu o poder ofensivo. Então, pra mim, o craque do jogo foi Bilu. Bilu, e na equipe do Botafogo da Paraíba, você destaca algum jogador aí que gostou demais? Do Botafogo da Paraíba, eu achei que ficou devendo um pouco. Então, para não deixar o voto nulo, eu falo que o goleiro Wallace fez grandes defesas para o Botafogo, evitando um placar maior. Tá aí, um bom voto. E o pé mole da Grigo nessa equipe bugrina, o Luiz Zanqueta, alguém destoou negativamente, você achou? O Cristiano, quando entrou em campo, ele que foi um ponto negativo no ataque do Guarani. Parece que recuou muito, então para mim vai Cristiano. Na equipe do Botafogo, você viu algum ali que... No Botafogo, um destaque também positivo, fora do goleiro, foi o Gama. Sim. Um jogador que corre o campo todo, é um jogador muito... chama muita atenção. E do lado negativo, Camilo e Silvinho, pela experiência que tem, deixado a desejar. Então, para mim, o voto duplo, Camilo e Silvinho. Por falta de um, foi 2, né? Já votou no Camilo e no Silvinho. Zanqueta, valeu demais. Eu sei que você vai subir agora aqui, né? Mas fica tranquilo. Um ótimo, eu vou dizer, trabalho, entre aspas, né? Que você fez aí no gramado nessa partida. Valeu demais, viu, Zanqueta? Mais essa jornada esportiva da Grigo juntos. É um prazer inenarrável estar na frente desse microfone. Vamos ao próximo jogo, Guarani São Bernardo. Quem sabe o Guarani consiga mais 3 pontos e saia dessa situação delicada que se encontra na tabela. Abraço e boa noite. Luiz Henrique Zanqueta. Valeu demais, Zanqueta. Valeu demais. Só não fica na frente do microfone, como você disse, porque senão não chega até aqui o som. Mas valeu, viu, Zanqueta? Valeu. Brincadeira à parte, mas foi sensacional. Aí, Wagner Ferreira, antes de você fazer a sua análise, eu já vou emendar também o craque da Grigo no time bugrino. Vitória hoje, bugrino, 2-0 pro Guarani, ou melhor, 2-1, né? Jogo aí que tava 2-0, aí o Botafogo fez o golzinho dele, partiu pra cima, mas o Guarani conseguiu segurar o resultado, os primeiros 3 pontos do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C, a primeira vitória. E aí,
Quem que destacou nesse time do Guarani? Não deveria ter sido substituído, a menos que venha uma explicação lá na coletiva, de que o jogador cansou, pediu para sair, aquele negócio todo. Mas na bola rolando, não tiraria o Rafael Bilu, que para mim foi o melhor do Guarani. Melhor no primeiro tempo, não tanto no segundo, mas foi o autor intelectual do gol do Denis Júnior. Exato. Ele que fez assistência, ele poderia finalizar e acabou dando assistência para o Denis Júnior fazer o segundo gol do Guarani. Então, para mim, o Bilu. E na equipe do Botafogo? Sem dúvida alguma pro Gama. É uma formiguinha ali no meio campo, né? Motorzinho do time, toda a bola passa por ele para alimentar o ataque. Então, me parece... Eu acho que ele jogaria muito bem como um meia esquerda. E ele estava jogando como volante. Mas, de qualquer maneira, muito bom jogador, o Gama. Tá, então, pro Rafael Bilu, pro Gama e pro Wallace, pra vocês, os craques da Grigo, nessa nossa jornada esportiva, hoje aqui, essa quarta rodada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E agora vamos lá pro pezinho. Eu já vou começar pelo lado do Botafogo, que eu acho que eu sei quem você vai falar, até você deu um spoilerzinho durante a transmissão. Quem que você acha o pé mole na equipe do Botafogo da Paraíba? Eu fiquei observando bem o Camilo, né? Aliás, achei estranha a escalação dele. Ele não vinha jogando. Contra o Flamengo, ele não entrou como titular. Então, pro jogo de hoje, fora de casa, o time ainda que não havia vencido no campeonato, ele vem com o Camilo, 39 anos, na estrada da volta. Ficou andando em campo o Camilo. Então, pra mim, o pé mole do Botafogo, o Camilo. Camilo. E na equipe do Guarani, você achou que alguém destoou negativamente? Olha, apesar de ter feito o gol, até com tristeza que eu digo isso, mas o Denis Júnior hoje tropeçou na bola. Não fez o gol, mas se não fizesse também aquela bola açucarada que recebeu do Bilu, então realmente, em outra jogada, patinou, perdeu no corpo a corpo, não ganhou uma de cabeça. Então, para mim, com todo respeito, né, pro jogo de hoje, o Denis Júnior, pé mole do Guarani. Tá aí, Denis Júnior pelo lado bugrino e o Camilo pelo lado do Botafogo. Deu ruim pra vocês. Wagner Ferreira, mas o importante é a vitória. 2-1 pro Guarani, precisava da vitória, e a vitória veio. Então, uma resumida aí, uma análise geral dessa vitória, 2-1 pro Guarani, frente à equipe do Botafogo da Paraíba. Você tem o resultado do Náutico aí? 0-0, terminou 0-0. Bem, numa dessa, me passa a classificação então, para tranquilizar o torcedor. Guarani, nesse momento, na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série C. Olha aí, da 20ª colocação, ele ganhou os 3 pontinhos, subiu lá para 14ª colocação. Colocou quem na rabeira, hein? Os 4 últimos. 17º ABC com 3 pontos, mesma pontuação do Guarani, mas está aí abrindo a zona de rebaixamento. Na 18ª colocação continua o Náutico, que já estava com 2 pontos agora. 19º, o Anápolis, olha o Anápolis aí onde foi parar. E na 20ª, o Figueirense agora. O Figueirense com 1 ponto ganho é o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série C. Porém, o Figueirense, ele joga amanhã em casa contra a equipe do Caxias, né? E o outro jogo é São Bernardo contra a equipe do Londrina, que aí não afeta a parte de baixo da tabela. A parte de cima, né? Mas muito bem. O que importa, Anderson, amigos da Web Rádio Grigo, são os 3 pontos que o Guarani conquistou hoje aqui dentro de casa. Não poderia ter sido diferente, né? Jogando bem, jogando mal, o importante era a vitória e ela veio pela contagem de 2-1. Arriscada a postura da comissão técnica, porque com as alterações feitas, como o time vencia por 2-0, chamou o Botafogo para cima e olha, o Guarani passou um sufoco, hein? Teve um pênalti, marcado corretamente pela arbitragem. E o goleiro Andrei, que ficou entre altos e baixos durante esse jogo todo, acabou fazendo a defesa. Aliviou um pouquinho, né, a instabilidade dele durante o jogo. Inclusive, ficou bem claro. E quando terminou o jogo, vai todo mundo cumprimentar o Andrei lá, dar uma força pro garoto, entendendo que ele não foi bem no jogo. Mas defendeu o pênalti, tomou apenas um gol, andou socando alguma bola. Aliás, o gol de empate do Botafogo, ele saiu caçando borboleta. O gol do Botafogo, né? O gol do Botafogo. Gol de empate não, o gol do Botafogo. Sim. Houve um escanteio, ele saiu mal na bola, aí aquela confusão ali, a bola acabou entrando no gol do Botafogo. E passou sufoco o Guarani. Eu não entendi, eu estou ansioso para observar então a coletiva da comissão técnica ali, do Marcelo Fernandes, o porquê das alterações. Ele tirou o JP Galvão para colocar o Justen
Até aí dá para entender, porque ele não procurou segurar o jogo por aquele lado ali. Ele acho que procurou dar mais mobilidade ali pelo lado direito. Tirou o Galvão, que está cansado, e botou um sangue novo ali, o Justen. Agora, ele tirou o Pablo, que já havia entrado no lugar do Anderson Leite, para colocar o João Vitor. O João Vitor jogou aberto aqui pelo lado esquerdo, aqui, pouco foi aproveitado. O Isaac saiu por entrada do Sarará. Isaac, por incrível que pareça, não estava mal no jogo hoje, não. Fazendo um quarto homem pelo lado esquerdo. Sarará entrou, foi jogar no meio lá para ajudar a defesa. E tirou o Bilu, aí matou o ataque do Guarani com a entrada do Cristiano. Então, com todas essas ressalvas, o que vale, eu repito, são os 3 pontos conquistados pelo Guarani, sai da lanterna e vai procurando, assim, melhores posições no meio da tabela desse Campeonato Brasileiro da Série C. Tem um segundo jogo, pela segunda vez, jogando direto em casa, né? Joga hoje, joga no próximo sábado, dentro de casa contra o São Bernardo. Acho que o São Bernardo é um time melhorzinho do que esse Botafogo aí. Pelo menos é o time lá do Graziano. Do Graziano, né? É. Então, é um time que tem alguns valores aí, vale o olho também para ver se consegue fazer a segunda vitória consecutiva, aproveitando esses 2 jogos seguidos dentro de casa. Então foi um jogo, não vou dizer que foi um jogo lento e sonolento, não, foi até bem razoável de se assistir. Bem movimentado, parte técnica não vou nem discutir, porque não foi lá essas coisas, mas pela vontade dos jogadores, tanto do Guarani como do Botafogo também, acabou pressionando, chegou a complicar no segundo tempo, mas o que vale é a postura que o Guarani teve, tanto no primeiro como no segundo tempo, e fez o resultado que era necessário. Nada a reclamar da arbitragem, porque o seu Vinícius Gomes do Amaral marcou um pênalti, poucos jogadores do Guarani reclamaram, ou quase nenhum, porque foi muito claro o pênalti cometido pelo Andrei. Agora, o culpado maior foi quem perdeu na corrida para o jogador do Botafogo, aí obrigando o goleiro a tomar aquela atitude. Aí o pênalti marcado e não foi convertido pelo Camilo, né, para sorte do torcedor do Guarani. Esse Vinícius Gomes do Amaral, mineiro, 37 anos. Ele é gaúcho, mas é professor de educação física em Belo Horizonte. Está apitando aí pela Federação Mineira. O Marconi Elbert Vieira, também mineiro, 47 anos. Ele é professor de matemática em Contagem. Olha aí. Minas Gerais. E o Pablo Almeida da Costa, mineiro, é de Minas Gerais, 43 anos. Ele é auxiliar de logística em Belo Horizonte. Mas ele é graduado em Educação Física pela Universidade Vale do Rio Verde. Então, um trio de arbitragem que está apitando a Série C, não aparece muito na mídia, né? A gente não ouve falar nesses caras, mas não comprometeram no jogo de hoje. Peço dar uma nota para a arbitragem, uma nota 7, sem problema algum. O árbitro, não estou invertendo algumas faltas, mas qual o árbitro que não inverte, que deixa de marcar? Então, são erros normais dentro da arbitragem. E um detalhe, esse juiz eu acho que já apitou o jogo do Guarani na Série B. Não tenho essa informação, mas inclusive na marcação, veja bem, a gente costuma anotar aqui, né, o Anderson, os escanteios, né? O Guarani teve 6 escanteios, e não foi de graça, né? Um time que realmente procurou pisar do meio campo para frente, teve 6 escanteios contra apenas 1 do Botafogo. Foi isso? 6-1? Exatamente. Aliás, esse 1 do Botafogo foi o que originou a jogada do gol. A jogada do gol. Então, com o gol do Emerson, né, a 43 do primeiro tempo, fazendo 1-0, com o Denis Júnior fazendo 2-0 na etapa complementar, e o Henrique Dourado descontando para o Botafogo, fazendo 2-1, placar final deste jogo que nós cobrimos aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 2, Botafogo da Paraíba 1, e vamos aguardar. Durante a semana os treinamentos, deve ter alguma novidade, e nós vamos acompanhar. E até sábado, então, estaremos aqui novamente com os companheiros da Web Rádio Grigo para mais uma transmissão de futebol. Grande Wagner Ferreira, valeu demais, Wagner Ferreira. Uma ótima semana, né? Até finalzinho de domingo, então uma ótima semana para você, uma ótima semana pro Luiz Anqueta também, mas valeu demais, viu, Wagnão? Agora, só falando da presença do público, né? Sim.
Quando começou a Série B, a gente conversava que o público médio do Guarani seria de 3 a 3.500. E não tá dando outra, né? Porque quem faz a presença do público é a campanha do time. Do jeito que estava indo, não podia se esperar outra coisa. Agora, quem sabe, na partida contra o São Bernardo, a gente já vai para uns 5 mil, né, Zanqueta? A expectativa de um público um pouco maior, né? Porque a vitória realmente traz um alento, tira o time da rabeira do campeonato e surge aí uma nova esperança aí de posições melhores dentro desse campeonato brasileiro da Série C. Grande abraço e até mais, gente boa! Wagner Ferreira. Tá aí, Wagner Ferreira, até mesmo porque próxima partida do Guarani no próximo sábado, pelo menos o que eu tenho aqui, às 17 horas. Então, um horário sensacional para o torcedor vir, comparecer aqui no Brinco de Ouro, torcer para o Guarani, né? É um horário que você vem e dá tempo de ir aí pra baladinha, dá para curtir o sabadão tranquilamente, né, Zaqueta? Dá para sair pra todo mundo, dá para comer uma pizza, um lanche. Exatamente. Então, e pergunta que fica no ar, será que Graziano estará presente para ver o ex e o atual? Será? Veremos. Ou não veremos. A equipe do Guarani, então, próximo sábado, às 17 horas, enfrenta a equipe do São Bernardo. A equipe do Botafogo da Paraíba joga no próximo domingo. Em casa, às 16h30, pega a equipe do Floresta. Bom, nós vamos encerrando, então, mas antes, lógico, não pode encerrar, antes dela, né, da nossa... Ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. É a ficha técnica, Campeonato Brasileiro da Série C, quarta rodada, partida disputada aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 2, Botafogo da Paraíba 1. A estreia do técnico Marcelo Fernandes no comando da equipe bugrina. A equipe que ele escalou desta maneira: Andrei, JP Galvão, Rafael, Lucas Rafael e Emerson. Natan, Caio Melo, Anderson Leite, Isaac, Rafael Bilu e Denis Júnior. Entraram na equipe do Guarani o Lucas Justin, o Cristiano, o Pablo Baianinho, que entrou e saiu, hein? O João Vitor e o Matheus Sarará. Anotaram os gols do Guarani. Aos 44 do primeiro tempo, Emerson. Ele fez 1-0. Aí, aos 20 do segundo tempo, Denis Júnior colocou o segundo gol do Guarani. Amarelados na equipe do Guarani, o Andrei, o Cristiano, o Lucas Rafael e o Emerson. A equipe do Botafogo da Paraíba, do técnico Antônio Carlos Zago, jogou com Wallace Renier, Wendel, Lomar Gama e Sid Clay. Camilo, Denilson, Thalisson, Silvinho, Eric e Guilherme Santos. Entraram na equipe do Botafogo Rafinha, o Evandro, Gabriel Honório, o Rodrigo Alves e também o Henrique Dourado. Henrique Dourado, este que foi o autor da equipe, o autor do gol da equipe do Botafogo aos 30 minutos do segundo tempo. Amarelado na equipe do Botafogo, apenas o Renier. Apitou essa partida Vinícius Gomes do Amaral, auxiliar número 1, Marconi Elber Vieira, auxiliar número 2, o Pablo Almeida da Costa, e o quarto árbitro foi o Murilo Tarrega Vitor. Esse, o grupo aí, o trio de arbitragem mais o quarto árbitro. Renda, público pagante 2.614, um público não pagante 392, totalizando 3.006 torcedores hoje aqui no Brinco de Ouro, para uma renda de R$ 47.840. Final, aqui no Brinco de Ouro, Guarani 2, Botafogo da Paraíba 1. Ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. Tá aí, essa nossa ficha técnica. Mandar um abraço a todos vocês. O Beto Teixeira apareceu aqui também, a Maria Elisa Godoy, o Beto Bassan e... Ô, Vagnão, fala o número aí. Vai, vamos dizer, vamos colocar um número, fala um número aleatório. Aleatório, vamos, 15. 15, vamos lá, 15, vamos ver, 15, começando a contar aqui, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá aqui. O vencedor do boné hoje foi o Elson Goulart. O Elson Goulart, vencedor do boné, aliás, um boné lindo da Web Rádio Grigo novo, hein? É branco. Então, o Elson ganhou o boné da nossa Web Rádio Grigo. Toda a jornada que nós fizemos no Campo da Ponte nós não conseguimos porque o chat não abriu. Agora abriu, dá pra galera participar. Então, o Elson, né,
só explicando, toda a jornada que nós fizemos nos estádios aqui em Campinas, né, nós vamos sortear um boné. Tá aí, o Elson Goulart ganhou o boné então. Então, agradecendo a participação de todos vocês nessa jornada esportiva da Grigo, pelo canal do Grigo, você que só curtiu no canal do áudio, através do Radiosnet, através do aplicativo da Rádio Grigo, valeu demais! Uma ótima semana a todos vocês, agradecendo também aos nossos parceiraços, a Eletrolar, tudo em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar, a Prado Corretora de Consórcios e Seguros, Clube Concórdia, a Biguá Alimentos, grande Biguá Alimentos, a Óticas Ferrari, valeu demais, vocês são parceiraços e dá uma força simplesmente sensacional para a nossa web Rádio Grigo. Uma ótima semana a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima Jornada Esportiva da Grigo. Valeu, tchau, tchau.